tarde, meus amigos! Estamos começando mais um Bate-Pronto. Nosso apresentador, Thiago Asmar, combalido. Ele precisou de um atendimento urgente, né? Dor de cabeça muito forte, né? Por quê? Por que será, né? Parece que ele está tomando 4 remédios. Rapaz, pra poder, é grave, então? Não, mas os remédios eram da Alemanha, né? São remédios importados e tal. Então, tá tomando 4 remédios para poder ficar equilibrado. É boa. É ótimo, é maravilhoso. De qualidade. E daqui a pouquinho ele estará conosco, enquanto ele se recupera e tal, né? Ele veio da Disney, né? A gente, né, tava... Como diz Renato Paiva, existe o mundo real e o mundo da Disney. Ele estava na Disney. E agora, de volta ao mundo real, daqui a pouco ele estará conosco. Eu não sei, isso é uma coisa... Daqui a pouco ele estará conosco, mas o Flamengo está fora do Campeonato Mundial de Clubes. Vamp, momento especial. Ele chegou e está sendo recebido com uma produção muito especial da nossa equipe de produtores e de todo o grupo do Bate-Pronto. Matéria especial para receber o nosso querido Thiago Asmar, o Pilhado. Já? Vamos lá. Quiser apostar, escolhe um que eu sou o outro. O que você escolheu, eu sou o outro. Você só ganhou uma aposta e tá no 0x0, porque eu ganhei 3, só que você ganhou a que valia 3. Que 3 que você ganhou, Tico? Ué, eu ganhei Chelsea, eu ganhei Palmeiras e Al-Ahly e eu ganhei Esperance, ô maluco. Foi quando o Bruno Henrique entrou e resolveu. É o meu Mengão que destrói, seja quem for. Levantou na boca do gol, cabeceou o gesto, a bola vai entrar, é gol! Estamos votando no domingo, lá, 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 lá. Segunda realidade, lá, 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 lá. Jogada retomada de novo pelo Harry Kane, entrada da grande área, meia-lua do gol, vai daí, bateu! Pode guardar, pode pedir pro Gabrielzinho Dias, pro Kaique, pro Flavinho Prado. Olha o sorrisinho dele, como ele é ridículo. Ó, pode guardar essa musiquinha, que se passar no Bayern, mas vai ter essa música aqui por 30 minutos, meu amigão. Laimer de novo na grande área, chega pra cobertura, a zaga tira parcialmente, a bola voltou fora da área, Goretzka bateu, é gol! Sério, você não acha que é patético esse teu argumento, que é ridículo? É muito mais nobre da sua parte você falar, sim, meu amigo Pilhado, você está certo. Não, eu não posso mentir, né? Eu estou obrigado a falar a verdade. Mas vai ter essa música aqui por 30 minutos, meu amigão. 30 minutos. Lá vem Luiz Araújo retomando a posse de bola para meia-lua da grande área, arranca para contra-ataque, bateu no meio do caminho, perdeu, retomou Laimer, bola pro Harry Kane, bateu, é gol! Era 11 dias que eu ia ficar lá. Lá, 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 lá. Domingo eu vou voltar. Lá, 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 lá. De 11 dias não vai passar. Lá, 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 lá. Que isso, mano? Brasil, pô? 11 dias. Foi quando o Bruno Henrique entrou e resolveu. Muito boa tarde, Thiago Asmar. Bem-vindo ao mundo real. Você deixou a Disney para o mundo real, como diria Renato Paiva. Boa tarde. Boa tarde, só que ao contrário, né, de você, Flávio Prado. Porque quando o São Paulo ganha, Flávio Prado, você some. Nossa, ele tá perdendo. É o efeito do remédio ainda, dos 4 remédios que ele tomou, né? Ai. Né? Dos 4 remédios que ele tomou. Você viu? O homem tá meio, né? Jura? Falou do São Paulo, pô. Ele tá completamente fora do... Mas assim, voltando ao assunto, falando, começa o erro ali com 3 minutos com o Rossi, né? A gente interrompeu o Rossi e o Luiz Araújo, quando volta pra marcar, tá quando volta pra marcar muito. O Gnabry votou, não acompanhou o Gerson fez o gol. Pode ver onde tá o posicionamento dos atacantes, voltando muito. O Eric no final do jogo votou demais, deu uma voadora lá, que recebeu o cartão amarelo. A moda de você botar os atacantes pra cercar e não voltar muito. Mas foi um jogo bom, Eu achei que o Flamengo jogou muita bola, de verdade. Mas há uma diferença enorme. O Felipe Luiz foi perfeito. Ele falou, ele
Eles são melhores que nós, pô. Acabou. É isso, a frase é essa. O Bayern de Munique é muito mais time que o Flamengo. E o Flamengo jogou pra caramba. Mas não dá, né, gente? Não tem jeito. Ah, então, aquela coisa. Joga contra o segundo escalão, mas não vai jogar contra os top 5 aí. Tá falando com o Vamp sobre isso. E desde o começo do campeonato a gente tem falado exatamente dessa diferença pro pelotão de elite. Eu nunca, e aqui, antes de começar o campeonato, eu sempre disse que eu achava que daria para jogar contra o segundo escalão. Então, contra o Dortmund, enfim, a Juventus de Turim, eles estão ali na nota de corte. Então, contra esse nível dá. Agora, vocês citaram o Benfica, né? Que perdeu a Barcelona de 5-4 num jogo duro. Isso aí também ajuda muito a explicar a diferença aqui para a América do Sul. No lance que o Pamecano rouba a bola do Arrascaeta, que foi a jogada do segundo gol. Então, essa é uma diferença exemplar do futebol que se joga lá e aqui. Então, às vezes, a gente compara o João daqui com o John de lá, mas eles são equivalentes. Eles são equivalentes, talvez. Só que tem uma coisa, o John de lá, ele é acostumado, não que ele seja necessariamente um jogador melhor, mas ele acaba aprendendo a jogar mais com o tempo, porque toda semana o nível de exigência e de competitividade dele é maior. Se o Arrascaeta jogasse lá na Europa, provavelmente ele ia entender que a atitude dele ao disputar uma bola como aquela em que ele foi desarmado tem que ser outra. Então, talvez o reflexo dele fosse diferente, a agilidade mental fosse outra, porque aqui no Brasil, se alguém joga aquela bola para ele vai ter tempo de dominar, virar, porque o futebol aqui no Brasil é um futebol contemplativo. Você fica esperando a reação do outro. Lá não, lá o cara não te dá tempo para pensar. Então, aí ele é desarmado rápido e começa a jogada. Então, essa é uma das diferenças. Para mim, esse lance ele é exemplar da diferença flagrante que se joga. Na diferença de rotação entre Europa e aqui. Oi. Piperno! Sim. Ô, Piperno! Oi. Para de falar um pouco as lorotinhas que tu já tá falando desde ontem. Essas lorotinhas. Porque, tá dando algum problema aí no meu Zoom, não é possível. É o Zoom, o problema não é minha internet, é o Zoom. Cadê? Vocês não estão me escutando? Vocês estão me escutando ou não estão me escutando? Escutando sim, vendo não. Então é algum problema do Zoom, porque eu tô aqui, e eu vou deixar claro, tá? Bota minha fotinho aí então, Kaique. Se não aparece a bosta da imagem, bota minha foto aí. Porque eu vou falar, eu sou sujeito homem. Eu não apareço só na hora boa, como muita gente que tá olhando o celularzinho aí agora na mesa. Eu não. Eu apareço quando eu ganho, eu apareço quando eu perco, tá? Isso eu faço questão de deixar claro. Inclusive, era para eu estar entrando com uma internet boa se não fosse o lixo da Latam, que até a TAM tirou a minha paz. Quando eu tô pronto, agora Flamengo eliminado, vou relaxar, vou repousar, a Latam não entrega a bosta da Parece, irmão, que a gente tá todo dia no estúdio. Minha mala não chegou. A merda que fica aí, ó. É o quê? A merda que fica, você aparece. Mas nós todo dia tá no estúdio. Nós tá todo dia no estúdio, você aparece, mano. Vamos fazer um nananana pra ele? Vamos. Eu acho que a gente Agora é culpa da Latam, é culpa de todo mundo. Parabéns. Aí, mais um que vai nesse jeito bem-vindo. Da Latam agora. Só o efeito Marcos Braz. Real Madrid, pode esperar. Que não entregou minha mala. A Latam não entregou minha mala, não queria me dar notificação de que minha mala não chegou. Aquele lixo de companhia aérea chamado Latam. Aí Já criou não mais é um a inimigo. primeira vez que me deixa na mão. Agora, é o que foi? Criou mais um inimigo. Agora os uruguaios, os paraguaios, o Latam, Os alemães. os alemães, CBF. Não vai fazer nada. Eu Apretrim. falo tudo aqui. E eu vou deixar claro. Eu não sei o que está acontecendo, que o meu 5G está voando, mas a imagem está ruim aí. Agora, o negócio é o seguinte, tá? Eu apareço,
eu não fico escondidinho, eu perdi, eu reconheço. Agora, tá também um discurso que eu não tô vendo muita crítica ao Flamengo. E aí é o que eu falo, o Flamengo tem que ser elogiado pela campanha que ele fez no Mundial, tem que ser elogiado pela campanha que fez no Mundial. Mas calma aí, gente, eu vi o discursinho de vocês, passador de pano, pelo amor de Deus. Porra, Luiz Araújo querer sair driblando os alemães quando tá 3-2 o jogo. Vai driblar um escambau ele. Não tem que entregar a paçoca quando o Flamengo faz 3-2 contra o Bayern de Munique. Aí o Arrascaeta. Ah, mas é mérito do rival. Que mérito do rival? O Arrascaeta entrou sem ritmo no jogo. Perdeu uma bola ridícula daquela no meio-campo. Porque parece, gente, que só porque é o Bayern pode errar. Pelo contrário, como é o Bayern, não podia errar. O Flamengo não podia ter esses erros ridículos que foram. E o Arrascaeta ainda teve um pezinho de moça para tentar fazer a falta depois. Que ele tenta fazer a falta no Harry Kane. Nem força para derrubar o Kane ele teve. Nem força para derrubar o Kane. Então, o que eu falo? A campanha do Flamengo tem que ser elogiada. Mas os erros foram ridículos. Eu não vou nessa onda de que, só porque o Bayern de Munique é fortíssimo, eles induziram o Flamengo ao erro. Gente, foram erros ridículos. Foi erro ridículo do Arrascaeta. Foi erro ridículo do Luiz Araújo. O Luiz Araújo querer sair driblando quando o Flamengo faz o 3-2. Pelo amor de Deus, foi erro ridículo não ter ninguém na sobra. O Goretzka ter quase 1 minuto para pensar o que ele fazia naquele gol. Não tinha ninguém para chegar marcando o Goretzka. Então, é o que eu falo. Eu elogio a campanha, mas não vou acobertar erro ridículo do Flamengo. Não era para entregar a paçoca como entregou, porque aí fica muito cômodo. O Bayern de Munique é forte? É forte. Mas tiveram erros ridículos sim. Como teve erro ridículo, que é o que eu falo. O Flamengo não errou só contra o Bayern de Munique. O Flamengo errou contra o Central Córdoba, que é um time minúsculo da Argentina. O Flamengo errou contra o Deportivo Táchira. Aquela bola no último minuto que o Léo Pereira cabeceou a bola toda errado. E quase que o Flamengo é eliminado pelo Táchira no minuto final. Porque parece agora que o Flamengo só errou contra o Bayern de Munique. E não. E eu digo aqui, tá? Pra mim, faltou culhão pro Flamengo nos primeiros minutos de jogo. Eu tava no estádio. Eu sei o que eu tô dizendo. O Flamengo estava desesperado no começo do jogo. A bola estava queimando, os alemães botando pressão. O Flamengo, como o Bayern entrou em campo disposto a decidir o jogo no começo, o Flamengo sentiu. Foi nítido que o Flamengo sentiu. O Flamengo estava muito nervoso, porra. Com 9 minutos de jogo, 2-0, do jeito que foi, com 2 gols bobos do jeito que foram, tem que ser criticado, gente. Eu não estou aqui só para elogiar. De verdade. Mas o Bayern induziu ao erro. Induziu, sim, a alguns erros. Mas não todos os erros. Porque foram 4 erros bobos. Para mim, o primeiro, um pouco menos, tá? Foi um escanteio, bola desviada, tudo bem. Mas o Flamengo sempre leva gol de bola aérea. Foi assim contra o Central Córdoba no Maracanã, um gol de cabeça no meio de 4 defensores. Foi assim contra o Central Córdoba na Argentina, que o cara subiu em cima do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas nem pulou. O Flamengo sofre muito gol de jogada aérea. Agora, me dizer que é normal. O Arrascaeta, né, com aquela... sem força nenhuma naquela jogada, que ele perde a bola no gol do Kane, e dizer que é normal o erro do Luiz Araújo no último gol, pelo amor de Deus, pra mim não é normal. Pra mim ali não foi indução ao erro. Pra mim ali, principalmente no lance do Luiz Araújo, foi displicência, porra. Flamengo fez 3-2. Era hora do caldeirão, era hora de tentar alguma coisa. Torcida esperançosa. O cara quer sair driblando, porra. E olha que eu sou fã dele. Sou fã do Luiz Araújo. Mas, na hora ali, errou. E não foi só porque foi induzido ao erro. Foi porque foi displicente. Foi porque não acreditou que perderia aquela bola. Perdeu e o bicho pegou. Então, eu senti um Flamengo mais nervoso do que o normal no começo do jogo.
O Flamengo sentiu a pressão no começo do jogo e depois retomou. Só que quando retomou teve erros bobos. Eu só não vou concordar com isso, tá? De dizer que só é o Bayern que é muito forte. Induziu o Flamengo ao erro. Bom, primeiro de qualquer coisa, esse movimento dos clubes é uma cascata. Mas, bem grande. Cascata gigante. Por que é que nós chegamos nessa situação? Em 2017, a CBF fez esse modelo de eleição, que é o modelo que dá para as federações o poder de resolver tudo dentro da CBF. Os clubes questionaram e toparam esse movimento, eles concordaram em troca da CBF dar ok para que eles fizessem uma liga. A liga começaria a funcionar em 2025. Acordo de 2017, os clubes concordavam que a eleição da CBF fosse decidida pelas federações e em troca eles teriam a própria liga. E ok, a partir do momento que os clubes tivessem a liga, a CBF não tem importância nenhuma. Dane-se o que a CBF faz, a CBF ficaria relegada à sua insignificância. Ela ia cuidar da seleção brasileira e os clubes iam cuidar do campeonato. Muito bem. Esse foi um acordo feito dos clubes, inclusive praticamente são os mesmos presidentes da época, todos concordaram, porque eles queriam fazer a liga e precisavam do ok da liga e ok, deram ok, tá. Então vocês vão fazer a liga e nós vamos cuidar das eleições da CBF dessa maneira. Muito bom. Os clubes não tiveram capacidade para fazer a liga até hoje. Repito, a liga começaria em 2025, pelo acordo feito em 2017. Por quê? Porque até 2024, a CBF já tinha um contrato assinado no sistema de campeonato que eles têm até agora. Então teria que começar em 2025. Todo mundo concordou com isso. Qual foi a ponta que não funcionou? Os clubes não tiveram capacidade de montar uma liga. Não tiveram capacidade. Então a CBF, já que os clubes não tiveram capacidade de fazer, a CBF continuou fazendo. Porque havia um acerto. E aí um acerto limpo, claro, de que eles, as claras, todo mundo declarou isso, de que eles fariam o campeonato com a Liga a partir de 2025. E cadê capacidade para isso? Então, o Pilado é o seguinte, esses clubes, eles têm total interesse que a CBF continue fazendo as competições. Sabe por quê? Porque eles não têm capacidade para fazer nada. Eles teriam que cuidar de arbitragem, eles teriam que cuidar de condição de campo, eles teriam que cuidar de registro dos jogadores, tudo, praticamente tudo. E os caras têm capacidade para isso? Então não é mais fácil você jogar tudo para a CBF? No momento que os clubes jogam futebol horroroso, estão falidos, ninguém paga ninguém, o que é que eles fazem? Jogam tudo na CBF. Quando um árbitro faz um lixo de papel, como eles têm feito aí, o que é que eles fazem? Vão para a CBF reclamar. Se eles organizarem, eles vão reclamar para quem? Se eles mesmos estão organizando. E eles têm capacidade para fazer isso? Eles não têm capacidade sequer de transformar tudo numa coisa só, num bloco único, tanto que eles são divididos em dois. Então agora é uma ótima oportunidade de fazer de conta que eles estão bravinhos, mas na verdade eles aceitaram esse sistema teve aval dos clubes em 2017 e eles não tiveram capacidade ou vontade política de fazer a competição entre eles, que começaria em 2025, porque aí eles não vão ter quem jogar a culpa da incapacidade. O campeonato provavelmente seria um lixo, pior do que está sendo aqui, com arbitragem, com futebol de baixíssimo nível, etc., mas eles jogam para a CBF, né? Aí, se eles não tiverem a CBF como respaldo, eles não vão ter para quem jogar. Então, agora estão fazendo esse mimimi. Eles não foram enganados nada. Eles concordaram em 2017 em troca da liberação da Liga e não tiveram capacidade de fazer a Liga. Então, é cascata total. Cascata total. Já falamos como é o sistema de eleição do presidente da CBF, assim, desde 2017... Quando foi feita a mudança no estatuto, as federações, 24 federações bastam para eleger um candidato. Então, os clubes não têm poder de decisão. Acabou. Isso é meramente simbólico. Não vamos votar. Beleza, não tem problema. Imagine uma eleição para, para prefeito de uma cidade. Aí, no segundo turno, tem 2 candidatos de uma mesma corrente política, digamos assim. E aí a outra corrente política fala assim, vamos recomendar aos nossos eleitores que votem em branco, votem nulo. Não votem em nenhum dos dois. Os dois não prestam, não concordamos. Ok. Eles vão votar nulo e outra parte do eleitorado vai eleger um dos dois. Isso é só simbólico, não muda nada. Não impede a eleição daquele candidato que venha a ser o vencedor. É o que vai acontecer. Aí então um detalhe, aliás, pode até cortar esse trecho, por favor? Seria importante. Quem os clubes apoiavam para a presidência da CBF? Reinaldo Carneiro de Bastos. Quem é Reinaldo Carneiro de Bastos? Uma renovação no cenário
da cartolagem brasileira? Não, ele é presidente da Federação Paulista, presidente há 10 anos. E já esteve em outros cargos e tudo aí no futebol. Hoje é um homem muito bem sucedido, que coloca, inclusive, o Campeonato Paulista com um grande faturamento, que acho que tem um mérito, claro, mas eu quero ver fazer isso com a Federação do Piauí, do Rio de São Paulo, onde está o maior PIB do Brasil, onde você tem 4 clubes grandes no campeonato, outros de primeira divisão, né, como no caso o Red Bull Bragantino, já passaram pela Série A também, hoje tem o Mirassol, quase subiu o Novo Horizontino, já passou por ali o Guarani, a Ponte e outros, né? Então o São Paulo tem um futebol forte, porque é o estado mais rico da federação. Nada mais natural que você, num momento, atenção, em que só tem o estadual, né? Porque só tem o estadual, gente. Então o de São Paulo concorre com os outros, ele tem mais poder, porque o dinheiro está aqui em São Paulo. Então, você viabilizar um lucrativo Campeonato Paulista, quando só tem o estadual, ele não concorre, o estadual não concorre com nada. Nada, em termos de futebol brasileiro, quero dizer, futebol praticado no país. É muito mais fácil, né? Se ele concorresse assim, o Paulista fosse paralelo ao brasileiro, à Copa do Brasil, à Libertadores, aí já ia mudar. Por que eu vou pagar, se eu sou uma emissora de televisão, um streaming, uma fortuna pelo Campeonato Paulista, que vai ter um jogo na quarta, se no domingo eu tenho um Flamengo e Inter, um Corinthians e Atlético Mineiro, ou um Palmeiras e Cruzeiro, ou um Botafogo e Grêmio, sabe? Outros grandes se envolvendo, São Paulo e Bahia. Então, é um dirigente antiga. Aliás, obviamente, ele não é um defensor da redução do calendário, da redução dos estaduais. Os clubes apoiavam esse candidato. Então, eles também não querem renovação nenhuma. Por que eles não sugeriram um nome diferente? Porque, já que eles não vão ganhar mesmo, olha, o nosso novo nome é o fulano de tal. Um cara novo e tal, aqui, que está à frente. Uma pessoa diferente do cenário atual. Não. Eles sugeriram um Cartola, que preside a Federação de São Paulo, há 10 anos. Qual a diferença? O que o Reinaldo Carneiro de Bastos vai trazer de novo, gente? Nada. Nada. Aí eu já vi até colegas da imprensa colocando como se o Reinaldo Carneiro de Bastos fosse o salvador da pátria. Não, ele tem que ser apoiado, que não sei o que. Sinceramente, qual a diferença dessa tropa para o outro? Para mim é tudo muito parecido, tudo dirigente. Tudo dirigente que está aí há um tempão. Tem nada que vá arejar, vá trazer uma ideia nova. Nada, é tudo igual. Eu não vejo diferença. Um pode ser pior que o outro, aqui ou ali, pode. Claro que pode, mas o cerne da questão é, os clubes propuseram uma renovação? Os clubes foram capazes de apresentar um novo nome? Não, simplesmente não. Então, sinceramente, estão jogando para arquibancada. Quando tinham que ter protestado lá em 2017. E eu vou dizer mais, mesmo que alguém diga assim, não, mas esses presidentes não estavam no poder em 2017. Realmente, não estavam. Talvez um ou outro estivesse. Não, a maioria estava. Leila estava, Júlio Casares estava. Não, como presidente não, né? Eu li uma matéria... 17 não era ela, ainda era o Gagliotti. Mas eu li uma matéria hoje, ela dando declaração. Mas ela não era presidente, ela era conselheira. Pode ser, mas ela... O Leco estava no São Paulo. O que eles declaram. O do Corinthians não estava, o do Santos não estava, o Marcelo Teixeira não estava, do Rio também não estava, o Pedrinho não era, o Botafogo não era SAF, o Vasco nem era SAF, como depois está nessa situação, o Fluminense não era o Mário, 17 como presidente, não era o Mário, o BAP assumiu esse ano. Mas estavam tudo por aí, ou seja, né? Que um ou outro esteja, outro não. Se você assumiu a presidência de um clube, as decisões tomadas ou aquilo que o seu antecessor aceitou é o seu legado, pro bem e pro mal. Então você responde por aquilo. Ou então é o seguinte, vamos supor, a Leila assumiu a presidência do Palmeiras. Olha, meu primeiro ato, eu não concordo com esse sistema eleitoral na CBF. Primeira vez que ela fosse falar sobre isso. O BAP é a mesma coisa, no Flamengo. O Casares, nenhum deles se manifestou. Jamais, eu posso estar sendo assim, injusto, se eu estiver sendo errado, me corrijam. Me apontem um momento em que, numa entrevista, numa manifestação pública qualquer, algum desses dirigentes dos clubes que estão aí dizendo que não vão votar, tenham dito, eu não concordo, o nosso clube não concorda com o sistema eleitoral da CBF. Não, nunca falaram nada. Eles se compuseram durante esse tempo todo. Era Caboclo, Edinaldo. E eles venderam esse voto, essa aceitação, em troca de fazer a Liga. E eles não conseguem fazer a Liga. Não conseguem fazer. E eles, a Liga é a solução. Só que não conseguem. Então, o que eu acho importante pontuar para o torcedor, pelo menos é o meu ponto de vista, é o seguinte. Não se trata de apoiar a candidatura que vai vencer a eleição. Não se trata disso. Trata-se de mostrar que os clubes também erram, são coniventes, votaram no Coronel Nunes.
em massa quando ele foi o interino que ocupou a vaga deixada pelo Marco Polo, que foi afastado. Eles votaram. Houve uma ocasião em que clubes sul-americanos se reuniram para clubes argentinos, do Brasil, do Uruguai, Colômbia, etc., para tentar cobrar da Conmebol melhor premiação, mudanças na relação de Libertadores Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, os torneios internacionais do continente com os clubes. Sabe quem foi representado? Flávio vai lembrar disso, quem foi representado na reunião, acho que foi até em Buenos Aires a reunião, se não falha a memória. Quem representou os 4 grandes de São Paulo? O presidente da Federação Paulista. Caramba, você faz uma reunião de clubes para discutir, para peitar uma entidade. Falar, nós não queremos isso aqui não, queremos mudar o Conmebol, no caso, no âmbito internacional. Aí quem vai representar os clubes de São Paulo, que é o estado mais rico do país, 4 clubes grandes, muita torcida, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, é o presidente da federação, que é um dirigente de entidade. Caramba! É como numa reunião de um sindicato de trabalhadores, você chamar o diretor da empresa para representar. Não, aqui na nossa empresa vai o nosso diretor aqui, o cara dos recursos humanos, o CEO. Não, é uma reunião de trabalhadores, estão reivindicando salário. Caramba! Não tem cabimento. Então, isso é uma fachada, é uma cortina de fumaça. Conversinha para boi dormir. Repito, não se trata de defender a candidatura que vai ganhar, mas de mostrar que eles apoiaram um nome que é um dirigente que está um tempo no poder, que não é uma renovação, não traz nada de novo. É um dirigente que, obviamente, defende um calendário que tem um estadual longo. O campeonato da federação que Reinaldo Carneiro de Bastos preside, ele foi o último a terminar entre os principais. Por quê? Porque tem data demais. Não sei se você lembra, o Corinthians e o Palmeiras fizeram a final no meio de semana. Teve a data FIFA no meio. Os outros acabaram antes. Porque não pôde começar na data X, começou na data Y, porque não sei o quê, para transmitir aqui, acolá, não sei o quê. Então não tem novidade nenhuma. Eles só não estão tentando eleger o Reinaldo, que para mim não é mudar nada também, mesma coisa. Mesma coisa. Como se fosse o Rubinho do Rio de Janeiro, muda nada. Eles só não estão apoiando porque ele não conseguiu lançar a candidatura, que ele tinha que ter o apoio de 8 federações, né? E não conseguiu. Não conseguiu, porque é um jogo político aí que a gente sabe, já falou sobre isso amplamente aqui no programa. Mas é isso. Então, qual é a inovação? O que vem de novo? Vamos perguntar a qualquer dirigente desse que assinam essa carta. O candidato de vocês é o Reinaldo Carneiro de Bastos. Por que Reinaldo Carneiro de Bastos? Qual é a inovação? Ele vai reduzir o calendário dos estaduais? O número de datas para dar uma folga no calendário brasileiro, que é uma das reivindicações dos clubes. Ele vai fazer isso? Será? Ele teria esse interesse? Por que ele? O que ele traz de novo? Porque o de Roraima, outro de São Paulo, não sei o quê, mas tudo bem, um pode ser pior que o outro, não estou aqui defendendo de novo nenhuma candidatura. Só pontuando que os clubes, além de não conseguirem se unir, como disse o Flávio, numa liga só para defender os interesses em comum, eles ficam brigando entre eles o tempo todo, agora parecem supostamente unidos, né? Eles nem foram capazes, gente, de lançar um nome. Eu ia falar até um palavrão aqui, sabe? Um nome, porra! Um nome novo. Não, Reinaldo, o nosso nome é o Reinaldo. O nosso nome é o Rubinho do Rio. Aí eu me lembro da época do Otávio Pinto Guimarães, da Bia Bichedi, do Rubens Hofmeister, lá no Rio Grande do Sul, né? Esses dirigentes, quantos anos eles ficaram? O Reinaldo está há 10 anos. O Rubinho, nem sei quanto tempo na Federação do Rio está. Nem lembro, tem que pesquisar aqui. Gente, há 10 anos o Reinaldo preside a Federação Paulista. 10 anos. Sabe o que acontece com os times do interior de São Paulo? Esse ano eu fui assistir, Flávio, um jogo da 4ª divisão, né? Mauro, eu só vou rapidinho para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Eu fui ver um jogo, São Caetano está na 4ª divisão, e Inter de Bebedouro. Fui assistir o jogo. E terminou o jogo, o jogo terminou empatado, São Caetano se classificou. Inter de Bebedouro foi eliminado, como a maioria dos times, né? 4ª divisão. Naquele momento do apito final, os jogadores estão todos desempregados. Todos desempregados. Porque acabou, não tem competição. Eles ficam um ou outro da base, mantém ali a atividade, vai ter um torneiozinho aqui e tal. Por que o Reinaldo Carneiro de Bastos, há 10 anos na presidência da federação, não consegue, com a federação tão rica, manter esses times de atividade o ano inteiro? Por que esses torneios não são torneios duradouros, para que essas equipes continuem gerando emprego? Qual a diferença dele da federação de um outro estado, que onde acontece a mesma coisa, que isso é no Brasil inteiro, né? Acaba o estadual, porque se o estadual, gente, da 1ª divisão, tinha que ser curtinho para os grandes clubes jogarem as grandes competições, mas os outros têm que ter atividade o ano inteiro.
O ano inteiro. Eles não conseguem. Isso é fundamental, até no aspecto social, para dar emprego para essa gente. Emprego, trabalho. A Federação Paulista, há muitos anos, antes dele assumir, construiu aqui na Barra Funda um prédio que tem um heliporto em cima, que é uma coisa horrorosa. Tinha um escudo assim da Federação do lado. Quanto dinheiro tem a Federação? Por que não subsidia esses clubes pequenos do interior do estado, aqui da capital, times menores? Eu falo da capital, aqui da região metropolitana, aqui de São Paulo, né? Para que eles tenham atividade o ano inteiro. Eles não têm, cara. Não tem, acaba, vai todo mundo para a rua. E acontece no Brasil inteiro. Porque o estadual deveria ser curto para os times de Série A, tal, que jogam, Série B e tal, e o ano inteiro para os outros, para ter competição. Ou então acabou o estadual, agora vai ter uma Copa São Paulo, não sei do que, regionalizada. Como é que é na Inglaterra? Na Inglaterra eles têm, acho que 12 divisões, até o futebol amador. Eles têm uma pirâmide assim, né? E como é que funciona? Primeira divisão, Premier League, é uma liga independente. Segunda, terceira e quarta divisões. Futebol League, são acesso e descenso até a quarta divisão. Na quinta divisão, eles já consideram a porta de entrada no futebol semiprofissional. Tá? Chamava Conference, agora é National League. A quinta divisão. Tudo ponto corrido, né? Todas são de âmbito nacional. Se você é um time do sul ou do norte da Inglaterra, você vai se enfrentar. Quando chega na sexta divisão, tem uma divisão. Sexta divisão, norte e sul. Por quê? Para poder fazer com que os times joguem entre eles, que já comecem a entrar em times de menor poder aquisitivo e não tem que fazer grandes deslocamentos pelo país. Pegar avião, pegar trem, viajar. Imagina, viajar de Newcastle até Brighton, que são da primeira divisão. Você atravessa o país, vem quase da Escócia e vai lá no final do país. Então, não é um país grande como o Brasil, mas é viagem mais cara. Então, eles regionalizam. Aí vai para a sétima divisão, oitava, cada vez mais regional. Então, o cara joga com o time da cidadezinha do lado, a 20 quilômetros, 10 quilômetros, pega um busão e vai. Vai de van, vai de carro e joga. Eu já fui ver jogo do FC United, que é o time que foi criado a partir... Quando o Glazer comprou o Manchester United, os fãs, muitos torcedores, se revoltaram e criaram um clube que se chama FC United. Tem um estádio, tem tudo, já estive lá. Oi. Só para a gente voltar aqui para a Rádio Jovem Pan, que a gente vai voltando para a Rádio Jovem Pan, em um segundinho a gente já está de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando aí das ligas inglesas, para mostrar, né, Mauro, que o Reinaldo não faz nada também na Federação de São Paulo para melhorar, que seria o candidato de alguns clubes. Exato. A gente está tentando dizer que é mais do mesmo, mostrando que há soluções. Eu fui uma vez, inclusive lá em Brasília, numa reunião de uma daquelas comissões junto dos senadores, eu esqueci agora como é que eles chamam, meu Deus, como é que chama aquelas sessões? Enfim. CPI? Não foi numa CPI, não. Foi numa reunião de uma das comissões que era antes da Copa do Mundo de 14. Até foi o Randolfo Rodrigues que me convidou, o senador, foi ele que me chamou. Eu fui até lá e eu fiz essa apresentação, né? Estavam alguns senadores presentes e tal, alguns parlamentares, e mostrei, gente, na Inglaterra é assim, isso que eu estou explicando isso. Então, eu fui ver o jogo do FC United, sétima divisão uma vez, perto lá, na região de Manchester. E já tem um estadinho dele, bonitinho, antes não tinham, né? Jogavam no campo do Bury, que é um clube que faliu até uns 2 ou 3 anos. Eles têm calendário, Flávio, o ano inteiro. Claro. Eles jogam um campeonato que vai começar em agosto, agora termina a temporada, e vai terminar em maio. E os jogadores, muitos não são profissionais. O cara tem um emprego e joga, treina de noite, joga de noite. Alguns, um ou outro é profissional. Eles conseguem pagar salário, como aqui acontece, né? Um pouco melhor para um ou outro atleta, para dar um pouco mais de qualidade. Um cara bom, né? E outros trabalham, estudam, treinam à noite, na hora que dá, e jogam o jogo no final de semana. Eventualmente tem um jogo na quarta-feira, na terça-feira, né? Mas eles jogam o ano inteiro. Então, assim, os funcionários daquele clube trabalham o ano inteiro e tem receita. O técnico trabalha o ano inteiro, o massagista, o roupeiro, todo mundo, o cara do bar... A imprensa do local? A imprensa local que cobre. O cara do bar lá, aliás, uma cerveja ótima, o cara trabalha o ano inteiro, que tem jogo o ano inteiro. Aqui, os clubes param, eles ficam jogando os torneios mequetrefes. Por que a Federação Paulista do Reinaldo, em 10 anos... Eu estou falando do Reinaldo porque ele era o candidato dos clubes. Não conseguiu. Cara, que legal seria... Eu adoraria chegar aqui e aplaudir e falar assim, o Reinaldo criou uma situação que os times jogam o ano inteiro. Por que na Inglaterra isso tem? Não tem dinheiro. A federação é rica, ela tem que subsidiar as divisões menores. A CBF, federações, clubes menores. Ela não tem que governar para os grandes. Os grandes não precisam. Os grandes não precisam. Porque conseguimos uma cota para o Palmeiras, para o Corinthians, no Campeonato Paulista, espetacular, legal. Mas eles têm meios de arrecadação. Os pequenos é que tem que ser favorecidos. Isso é fomentar o futebol. Não é falar que o Paulista é importante porque o pequeno tem que jogar. O pequeno vende o mando, leva o jogo para outro lugar.
O São Paulo jogou contra o Velo Clube lá em Brasília. Se não me engano, foi o Velo Clube que vendeu até o mando. Se não me engano, posso estar enganado. Mas, enfim, o time pequeno já teve o jogo. O Vampeta conta a história aqui. Porque ele estava como dirigente do Audax. Audax e Palmeiras, mando do Audax no Allianz Parque. São Paulo e Linense, mando do Linense no Morumbi. No Morumbi. No Maracanã já aconteceu também. Flamengo, não sei quem, mudando o mando. Então, acontece no Brasil inteiro. Então não existe nem mais aquela ideia de, olha, isso antigamente, o Corinthians vai jogar em Itaquaquecetuba, em Araçatuba, em Pindamonhangaba, não interessa. Aí, o povo vai lá para ver o Corinthians. Não tem mais. Isso acabou, gente. Isso acabou. Acabou. Então o estadual deveria ser uma fonte de arrecadação, assim como os jogos dos campeonatos de outro âmbito, que tem sempre a cota da federação, né, na renda dos clubes, então entra muito dinheiro, para subsidiar os pequenos, da 4ª, da 5ª divisão, para ter calendário o ano inteiro. Isso seria muito importante. Até os 90, então você vê que não é só dos grandes que a gente tem que falar. Porque, eu repito, é uma questão social. Esses times mandam todo mundo embora, que não tem jogo. 85% dos atletas profissionais brasileiros estão desempregados. 85%. São 764 times, tem 100 e pouquinho em atividade. E, obviamente, todo o restante dos atletas profissionais registrados na CBF, atletas profissionais registrados na CBF, 84% a 85% estão desempregados. Por isso que eu falo que estadual é um lixo e que era o que você defende como estadual o ano inteiro, pode ser também, ou divisões, 9ª divisão, como na Inglaterra. Sim. E todo mundo tem calendário o ano inteiro. O que eu acho é o seguinte, eu acho que assim, o estadual poderia ser nas datas FIFA, porque aí você vai desfalcar os times, pelo menos no campeonato que interessa menos. Claro. Mas aí você mantém todo mundo em atividade. O time sem divisão vai jogar esses torneios. E na data FIFA ele joga contra o time grande, o outro, lá da 1ª divisão de São Paulo, ou do Rio, ou de Minas, onde for. Mas, enfim, o estadual que tivesse 8 datas, fosse uma pré-temporadazinha ali, acabou 6 datas, rápido, metade do que tem hoje, mas as divisões, outras menores, tinha que ter o ano inteiro, jogo o ano inteiro. Se os ingleses conseguem, e fazem isso, gente, há muito mais do que 100 anos, porque só foi aumentando o número de divisões. Acesso, descesso, todo mundo joga. Eu posso pegar aqui agora, pesquisar e falar quantos jogos esse time fez esse ano, o FC United. O Maureto. A gente olha aqui e vê, joga o ano inteiro. Aqui o clube para de jogar. Quando acabou o jogo, dessa partida que eu fui assistir, lá em São Caetano, eu pensei nisso na hora, quando acabou o jogo. Acabou o jogo, os jogadores desanimados ali, o time que foi eliminado. Eu pensei, caramba, o que está passando na cabeça dessa rapaziada agora? Está pensando, estou sem trabalho. O que eu faço? Muitos não são dessa cidade, onde estão jogando, volto para casa. Se for um jovem, vou para casa dos meus pais. O outro que tem mulher, filho e tudo, vou procurar um emprego de segurança, professor, sei lá o que o cara faz da vida, né? Pedreiro, motorista de ônibus, Uber, sei lá, o cara pensa no que ele vai fazer. Porque, ou vou tentar arrumar um time, mas qual a dificuldade, né? O cara da 4ª divisão, vai jogar onde? O time dele foi eliminado. A não ser que ele seja um cara que se destacou ali, vai chamar a atenção de, mas a chance é mínima, ele vai ficar desempregado. É esse o número que você deu aí, Flávio. Então, assim, repetindo, o que o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, que era o candidato desses clubes rebeldes agora, que agora se rebelaram, quando deveriam ter feito isso em 2017, né? Porque é um absurdo o sistema de votação da CBF, de eleição do presidente. O que ele acrescentou, de fato, para o futebol de São Paulo ser mais forte, mais saudável, mais inclusivo, né? Inclusivo, acho que essa é a palavra também. Por quê? Por que ele? Porque ele. Esse aqui não serve o outro aqui. Eles votaram no Coronel Nunes, tá? Eles venderam esse sistema em troca da Liga. Se tivesse a Liga e ela organizasse os campeonatos, não precisa da CBF. Os clubes não precisam da CBF. Sim. Mas eles querem precisar da CBF para pôr a culpa na CBF. Eles não têm capacidade de se organizar. Então, essa é uma cascata, uma das mais cascatas da história. Sim. Daqui a pouco eles estão todos compostos. Todos. Está tudo certinho. O Chalde, não sei o quê. Até que ele comece a romper os acordos e seja derrubado também. Não podemos esquecer que há menos de um mês o Edinaldo foi aclamado. Sim. Por todos, inclusive por esses. E o que aconteceu? Muito do que ele prometeu, ele não cumpriu, ele começou a perder apoio. Por isso que ele caiu. Isso, o Chalde deve ter prometido um monte de fundos. Exato. Concordou com tudo. Se o Edinaldo tivesse feito direitinho que combinou, ele estava lá. Não tem problema nenhum. Inclusive com o Fernando Sarney, que ele tirou o cargo dele na Comebol, cadeira da Comebol na FIFA. Não é isso? Não, a Comebol deu cargo para o Brasil da FIFA. O Edinaldo cresceu o olho, tirou o Fernando Sarney e pegou. Tem grana, tem tudo envolvido, tem um salário, tem comissões altas. E aí ele já caiu em desgraça com o cara, que todo mundo está fazendo alguma coisa, tem algum interesse, obviamente. Então, a partir daí, ele caiu em desgraça.
Se o Chalde cumprir tudo certinho, não sei se é Chalde, eu nunca ouvi falar dele, então nem sei se ele é bom ou ruim, não sei, eu não conheço. Nunca vi o seu Chalde ou Saúde. Então, se ele cumprir tudo que está sendo combinado, ó, você pega aqui, cada um pega um pouquinho do bolo, ok. Senão eles derrubam. Como eles derrubaram o Caboclo. O problema é que o Alaranja, porque pelo que eu sei, o Fernando Sarney vai ser, o Flávio Sveiter vai ser o CEO. Quem vai mandar é o Flávio Sveiter. Ele vai comandar o negócio lá. E o Chalde seria uma espécie de rainha da Inglaterra. Seria um parlamentarismo e não um presidencialismo. Só que o Chalde tem a caneta. E a gente já viu várias vezes acontecer isso. O cara que seria a rainha da Inglaterra se revolta e fala, não, peraí, eu tenho a caneta. E ele começa a assinar e muda tudo. E aí teoricamente, ele vai ser derrubado. Ele vai ter um momento de poder, depois ele vai ser derrubado, como aconteceu com o Edinaldo. E quando ele aceitou a regra do jogo, ó, um pouquinho pra cá, enquanto ele dividiu o butinho, eu gosto de falar isso, tudo bem. Quando ele quis pegar tudo pra ele, o Caboclo foi a mesma coisa. Ele começou a ficar com o olho grande. Não, eu quero isso aqui, eu tenho a caneta nos... Começou, aí os caras derrubam. E deve acontecer a mesma coisa. E nessa composição, os clubes também se enquadram. Eles se acertam também. Um vai para... Imagina, Copa do Mundo no ano que vem. Mete os caras tudo em hotel 5 estrelas, passagem privilegiada, com família, com não sei quem. Vai é uma beleza. Quem não for vai começar a romper. Então assim que vai ser. Por exemplo, daqui a pouco eles escolhem o presidente X para ser o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Esse já é aliado. Pode ter certeza, seja quem for. Aí ele já vai ter um aliado. E vai dando gás. Ó, tem aqui um negocinho para a Copa. Tudo. Imagina, Copa nos Estados Unidos, Canadá e México. Não é no Catar, pô. No Catar os caras já gostaram. Você imagina, mete o cara na Disney lá, uma semana, com a família, com todo. Eles se acertam. É só o Chalde não ser zoião. Se ele virar zoião, aí ele vai ser derrubado. É isso que acontece. Os clubes, há 20 dias, achavam o Edinaldo o máximo. Sim. Esses rebeldes que colocaram o Chalde achavam o Edinaldo o máximo. 20 e poucos dias. Agora ele já caiu em desgraça. Por quê? Cresceu o olho. Ele começou a quebrar os acordos. Falando de São Paulo, falando de Marcos Leonardo. Muita expectativa do torcedor de contar com um novo centroavante depois da lesão do André Silva. Se falou muito no nome do Marcos Leonardo hoje no Al Hilal. Ontem foi uma verdadeira cobertura em tempo real da negociação, uma série de reuniões entre os representantes do São Paulo, o staff do atleta e também dirigentes da equipe saudita. As informações que rondam essa situação dizem que foram mais de 10 reuniões envolvendo todas essas partes e a conclusão foi uma só. Marcos Leonardo não vestirá a camisa do São Paulo, segue no Al Hilal, o modelo de negócio que a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan, seria de um empréstimo de graça até o final da temporada, 4 meses para ele mostrar alguma coisa, jogar alguns minutos e aí, quem sabe, o Al Hilal negociá-lo depois em definitivo com alguma outra equipe. As informações que vêm da apuração do UOL, do Éder Traschini, jornalista que acompanha de perto também o São Paulo, é de que o Al Hilal argumentava que o São Paulo precisaria pagar alguma coisa pelo jogador. Fosse salário, compensação financeira, alguma coisa tinha que ser paga. O São Paulo não quis, não podia pagar e aí não foi para frente. O Al Hilal mantém o seu jogador, o São Paulo não tem o seu camisa 9 para esse restante de temporada 2025. Vamos lá então já falar sobre essa situação. Começo com você e dou uma boa tarde para você, Mauro César Pereira. Se falou muito em Marcos Leonardo nesses últimos 2 dias. O torcedor de São Paulo ficou ansioso, é bem verdade, ficou extremamente empolgado com a possibilidade de contar com o artilheiro da última Copa do Mundo de Clubes. Mas era muito difícil, né, Mauro? Era muito difícil de um negócio se concretizar com esse formato, com esses moldes, quase sem nenhuma vantagem, nenhuma compensação pro Al Hilal, por assim dizer. E criou-se toda essa atmosfera em torno de uma negociação que desde o princípio era muito complicada, Mauro. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde, Bruno, Vampeta, amigos. Eu acho que o dia de ontem diz muito sobre a imprensa esportiva brasileira e esse negócio horroroso chamado janela, mercado. Agora temos aí vários, no mundo inteiro, né, jornalistas de mercado, os caras só falam de negociação de jogador 365 dias no ano, como se a janela nunca se fechasse. E ontem fizeram uma cobertura em tempo real de algo que não existia, né? Já no período da manhã, para a gente, já à tarde, para os sauditas, jornalistas de lá já informavam que o clube saudita não cederia o jogador. E aí cria-se uma série de versões, obviamente as fontes, acho que para mim isso é muito claro, que alimentavam os jornalistas que ficavam propagando toda essa história, são fontes ligadas ao São Paulo ou ligadas ao jogador. Aí vem aquela história, não, primeiro o jogador quer voltar.
quer jogar no Brasil. É o desejo do jogador. Bem, o desejo do jogador, para começo de conversa, é algo que ele é relevante em determinados contextos. Até eu estava lembrando de cedo um exemplo recente. Quando houve a Olimpíada, últimos Jogos Olímpicos, o Pedro, atacante, queria disputar a Olimpíada. Os times brasileiros não são obrigados a liberar o atleta para Jogos Olímpicos, né? É diferente da data FIFA. E o Flamengo falou, não vou liberar, e ficou. Não, mas o Pedro quer jogar, o sonho dele, paciência, ele ganha salário não é da CBF, do Comitê Olímpico, sei lá de onde. Ele ganha salário do clube, e ficou. Simultaneamente, Daniel Alves também alimentava o sonho olímpico, embora já veterano e tudo, tinha esse sonho. E ele foi. Ainda houve uma nota na época, né, emitida pelo staff do atleta, comunicando ao São Paulo que ele não mais se apresentaria, isso foi na mesma época, mais ou menos, muito próximo, porque ele não recebia. Então, quando o atleta não recebe, aí o desejo dele fala mais alto, porque se o clube não cumpre as suas obrigações, o atleta fica automaticamente numa condição que ele fala, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir para outro lugar, você não me paga. Bem, acho pouco provável que na Arábia Saudita tenha atraso salarial, transfer ban, essas coisas, né? Lá não, acho que não. Ainda mais que esses clubes são do Estado, o Estado alimenta esses clubes, então esse não é um problema. Então, esse tal desejo do jogador, ele foi tratado por muito tempo, durante esses dias, como se fosse um fator preponderante, não é. O São Paulo, a realidade é essa, não tem condições de fazer oferta para um jogador do calibre do Marcos Leonardo, não tem condição. A gente tem que ser razoável, coerente e justo. Eu falo sempre isso do Corinthians, nessas loucuras corintianas no mercado. O São Paulo não tem diferença. A diferença é que a dívida do Corinthians é ainda maior, mas a do São Paulo é muito grande. E o São Paulo se propôs a entrar num projeto de recuperação para reduzir juros bancários, dívida de curto prazo, que é o famoso FDIC, né? Que coloca uma camisa de força ali. Você tem uma margem muito pequena para você poder investir mais. Porque não há dinheiro, gente. Não há dinheiro. Então é preciso se conformar com o quê? Com o que você tem. Ah, mas eu vou disputar a Libertadores. Cara, talvez você não vá disputar para ganhar, você vai disputar para disputar. Ah, mas só tem o TAP e o Dineno. Pô, é TAP e Dineno, amigo. É o que você tem para hoje. Agora, se você quiser amanhã disputar tendo o Marcos Leonardo, alguém do calibre dele, passe 3, 4, 5, 6 anos se recuperando, e aí você vai ter de novo jogadores assim. Ah, mas o Palmeiras tem. O Palmeiras pode, ele passou por esse processo. Ah, mas o São Paulo não tem o mecenas. Paciência, então você se recupere com os seus próprios esforços, como fez o Flamengo. Ou o São Paulo não tem condição. O São Paulo não é grande? São Paulo não tem grande torcida? Não está no maior mercado? Não tem um estádio próprio? Ah, mas o Flamengo, na época, eu estava vendo até ontem uma entrevista, um trecho do Rodrigo Capello, que é uma autoridade no assunto, companheiro jornalista, né, que está agora até numa nova investida profissional, boa sorte para ele, falando, né, dando detalhes. O Flamengo recebeu o dinheiro da Adidas, teve um aumento, coisa e tal, bababá. São Paulo teve agora um novo patrocinador. Era mudou para outra casa de aposta. Ganhou mais dinheiro com isso. São Paulo recebeu o dinheiro do Antony aí, que não esperava em alguns momentos, né? De percentual. Então, assim, quando você entra nesse projeto de recuperação, você tem que canalizar todo o dinheiro que entrar, dinheiro extra, tudo, para pagar dívida. E não para contratar jogador. Ou então não venha com essa conversa de que tem FDIC que vai se recuperar. Que foi uma conversa dessa gestão. Eu mesmo entrevistei o presidente, ele falou que ia fazer isso. Depois entrevistei o superintendente que falou do FDIC, né, como seria, em novembro do ano passado. E desde então, desde que começou esse projeto, o São Paulo não comunica ao torcedor os resultados, sejam eles bons ou ruins, ou razoáveis, dentro ou fora do esperado. Fica até meio nebuloso o funcionamento do FDIC para o torcedor, né? Se fala em termos que são muito técnicos, mas para o torcedor não chega clara a informação de como funciona e qual vai ser o impacto. E aí, Boni, eu acho que a mesma volúpia que você vê da imprensa esportiva buscando informação sobre contratação, ela é inversamente proporcional a que eventualmente exista na cobrança do dirigente por informações como essa. Você não vê todo mundo em cima dos cartolas ou buscando, cadê o FDIC, cadê o relatório, eu quero ver. Ontem mesmo eu procurei lá o pessoal de São Paulo e perguntei, de novo, já perguntei outra vez, quando que a gente vai poder falar de resultados do FDIC? Ah, a pessoa responsável que pode falar, está de férias e tal. Então tá bom, quando voltar, vamos perguntar. Porque a gente tem que procurar informar o torcedor, né? Então, assim, como dá muita audiência falar de mercado, fica se bombando esse tipo de assunto, quando o assunto mais importante do São Paulo não é esse. O assunto mais importante do São Paulo é a questão financeira. E aí eu vi ontem devaneios do tipo, o prêmio pela classificação para a próxima fase é X. Se digamos, 13 milhões, um exemplo, não sei se era isso, o cara pôs um número lá. Se o Marcos Leonardo custar 10, vale a pena. Gente, primeiro, não é certeza nenhuma que você vai ganhar. Segundo, se você conseguir esse prêmio, não é para pagar o Marcos Leonardo, é para pagar as dívidas que você tem.
Tem um monte de dívida para pagar. Não paga a dívida primeiro. Agora, mas o Corinthians não paga. Ok, então você vai ficar atrás do Palmeiras a vida inteira. É isso que vai acontecer. Mas o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians e perdeu o Paulista. Mas o Palmeiras ganha títulos importantes. O Corinthians ganha o quê? No máximo ganha o Campeonato Paulista. Agora pode ser que conquiste, siga a Copa do Brasil, vai ficar tentando, mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Bota na balança que o Palmeiras conquistou nos últimos anos, o que os dois juntos conquistaram. É muito mais. E as perspectivas do Palmeiras. Então, se você vai ser Palmeiras... Eu falo sempre, São Paulo, você quer ser Palmeiras ou quer ser Corinthians? Aí o São Paulo discurso que quer ser Palmeiras. É um projeto de recuperação e tal. Ao mesmo tempo, ele age como quem quer ser Corinthians. O Santos, eu não tenho dúvida, quer ser Corinthians. O que o Santos está fazendo esse ano é para entrar num buraco que a gente não sabe. E o Santos não tem o poderio econômico e a capacidade de arrecadação, com todo respeito ao Santos, dos outros três. Dos três da capital. É menor, a gente sabe disso. Por uma série de razões. Isso é mercado. Então, ontem o que nós vimos foi o dia inteiro. Gente, tempo real de uma coisa que não estava acontecendo. Porque já era madrugada lá. Você acha o quê? Que os árabes estavam lá com aquela roupa típica deles lá, parados ali, reunidos? Porque tá dormindo já, pô. Sabe, eu estava comparando, sabe aqueles filmes de guerra, quando vai ter um bombardeio, aí os Estados Unidos se envolvem, aí no meio da madrugada o presidente dos Estados Unidos é chamado na Casa Branca, aí ele chega lá, vem todos os ministros, secretário de Estado, naquela mesa enorme, todo mundo, e agora o que vamos fazer? Parecia que estava todo mundo reunido lá e aqui. No Pentágono. No Pentágono, contando as horas que vai terminar a janela. Não está acontecendo isso. Sabe? Então, assim, virou uma cobertura de tempo real de uma coisa que não tem tempo real. Não tem fatos acontecendo a cada 5 minutos nesse tipo de coisa. E aí vem a situação que eu acho mais grotesca disso tudo. Eu acho que todo mundo deveria fazer... Quem é jornalista e gosta da profissão e respeito deveria parar para pensar um pouquinho sobre isso. Ontem, eu vi uma pessoa. Se forem mais pessoas, me avisem, porque eu não tomei conhecimento. Não vi, e até peço desculpas de antemão caso tenha acontecido. A única jornalista que procurou os sauditas que eu vi foi a Raíza Simplício, que é uma repórter do Rio de Janeiro, que tem o seu dia a dia mais voltado não ao São Paulo, mas ao Flamengo. Ela entrou em contato com os sauditas que disseram, não vai ter negociação assim, não dá por isso. E cedo, jornalistas de lá, com muitos seguidores, estavam colocando na rede social também que não teria negociação. Aí no final da história vem matéria hoje dizendo, não, é pouco, queria que pagar. Gente, a troco do que o Al-Hilal vai emprestar o Marcos Leonardo pagando uma parte do salário? Qual o interesse nisso? Mas São Paulo ofereceu o que podia. Será que podia? Sabe? Então, assim, foi criada na cabeça do torcedor uma fantasia de algo que nunca teve próximo de acontecer. A coisa é tão absurda que o superintendente, CEO, aliás, acho que é CEO, do patrocinador do Palmeiras, do São Paulo, teve que ir à sua rede social, na sua conta pessoal, e publicar uma postagem lá, um story, explicando que a empresa que ele comanda, embora tenha, ajude, né, no pagamento dos vencimentos do Oscar, mas frisando que o Oscar também se tornou embaixador da marca do Brasil, como o Thiago Silva, do Fluminense, que também tem o mesmo patrocinador, né? É lá no Rio de Janeiro. Apesar do episódio Oscar, que ele não estava envolvido, que o patrocinador não ia pagar o salário do Marcos Leonardo. E teve gente, torcedor, já com raiva. Por que não paga? Quer dizer, a coisa se volta. Gente, isso é tão ruim, é tão nocivo, que a onda de alguns torcedores se volta contra o patrocinador do clube, que é um parceiro importantíssimo para o São Paulo, que coloca mais dinheiro do que o anterior, que colocava mais dinheiro do que o anterior. Se você pegar no retrospecto, esse patrocinador, o outro que também é na casa de aposta, e os anteriores, cada vez propostas melhores foram surgindo, porque veio essa bolha das casas de aposta e os valores subiram muito para todos os clubes no Brasil, né? Então, que loucura! O cara tem que justificar que ele não tem nada com isso. Porque... E não está em contrato que ele tem que, a cada grande contratação que o São Paulo busca, ir lá e arcar. Não tem essa obrigação. E qual o interesse que a empresa vai ter nisso? Vai ter retorno para ele? Que retorno vai ter? Ele também não é dono da empresa, o cara responde a alguém, né? Então, assim, a coisa vai ganhando um volume e, na verdade, nunca teve próximo de acontecer, nunca teve perto de acontecer. Ficou bem claro no final, porque o São Paulo não tinha condições de oferecer algo parecido com isso. E eu acho impressionante esse raciocínio. Não, machucou três centroavantes, tem que contratar, mano. Você tem 2, cara. Você vai se virar com esses 2. Porque essa é a realidade do São Paulo. E isso que eu estou falando não é uma opinião, é uma constatação. Agora, se o São Paulo não quer enfrentar a realidade, não tem problema. Que tem de ser Corinthians, que o Palmeiras, pelo jeito, vai continuar sendo Palmeiras. Significa que ele vai continuar tendo uma condição financeira melhor, podendo contratar e brigando pelos principais títulos que são possíveis, enquanto o São Paulo vai ficar de coadjuvante. O Fluminense foi campeão da Libertadores sem fazer essas loucuras, embora fosse um time que não era barato até para a condição financeira do Fluminense, que é um clube também com muitos problemas financeiros. Mas se você recapitular o time do Fluminense, que foi campeão, o time, a base do Fluminense era
O Fábio, um goleiro que veio do Cruzeiro, veterano, que o Cruzeiro dispensou também porque não podia pagar, no início da era SAF com o Ronaldo ainda. O lateral direito, Samuel Xavier, foi contratado ao Ceará. E já não era mais garoto, já era mais, cara, uns 30 anos. A zaga era Felipe Melo, que 2 anos antes foi dispensado pelo Palmeiras, ganhou a Libertadores já como reserva, e o Nino, que era da base. Lateral esquerdo, o Marcelo, que voltou já veterano para encerrar a carreira, né? Não foi contratado a peso de ouro, já estava voltando. Os volantes eram André e Martinelli, base. O outro meia era o Ganso, que chegou em baixa ao Fluminense na primeira passagem do Fernando Diniz. O Arias, que foi um achado nos tempos do Roger Machado, jogou contra o Fluminense, o Roger gostou, o pessoal gostou, contrataram barato e venderam agora para o Wolverhampton. O lado esquerdo era o Keno, que também chegou em baixa depois de passagens pelo Atlético e antes pelo Palmeiras. E o centroavante, o Cano, que foi um achado, embora veterano, um achado do Vasco, que aí ele queria ganhar mais, o Vasco não tinha condição, o Fluminense cobriu a proposta e levou já algumas temporadas antes. Olha o time do Fluminense, não tem o Marcos Leonardo, não tem o Oscar, não tem o Lucas. Esses jogadores são mais caros do que todos do Fluminense naquela ocasião. E aí vem aquela história, não, o jogador vai aceitar ganhar menos, ganhar pouco, o Vampeta está falando sobre isso ontem aqui, uma coisa meio imaginária, o jogador geralmente não vem ganhar menos. E o São Paulo tem exemplos. O Lucas chegou ao São Paulo emprestado, fez um período de 6 meses, ajudou o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, aí falavam que o Lucas iria para os Estados Unidos. Isso não aconteceu, não se concretizou essa ideia. E ele renova por um valor simbólico. O Lucas chega para o São Paulo e fala: São Paulo, quando você pode me pagar? Paga se você puder aí. Não, ele faz um contrato no valor de mercado. E eu não estou aqui criticando, não. É o direito dele, é o valor dele. Eu quero ganhar tanto. Né? O São Paulo aceitou. O Oscar, mesmo com o patrocinador pagando, não é um jogador barato para o São Paulo. Ele tem um contrato de 3 anos e o contrato de patrocínio termina 1 ano antes do término do contrato do Oscar. Ou seja, o último ano pode ser que tenha esse parceiro pagando ou não se sabe ainda. Então o São Paulo já faz investimentos altos. Abre mão de vários jogadores. Quanto que contratou esse ano? Eu posso até pegar depois a lista aqui. O São Paulo contratou vários jogadores esse ano. Ele liberou uns 18 ano passado, trouxe uns 4 inicialmente, depois trouxe mais 6, 7. Agora mesmo trouxe mais jogadores. Agora, esses jogadores muito caros... Pegou agora mesmo os que vieram sem contrato, por exemplo, o Rafael Tolói, que veio de vários anos, uma década na Europa. Sim. E não vai ganhar pouco também. Sim, exato, não é um salário mínimo, não é um salário simbólico. Então, assim, o São Paulo, ele tem que escolher o que ele quer. Agora, a instituição oficialmente não se pronuncia, né? Nós aqui estamos tentando trazer o Marcos Leonardo, isso, aquilo, outro. Não tem aspas. Mas é óbvio que saem do São Paulo várias das informações que circularam ontem o dia inteiro, alimentando o que no final parece uma grande fantasia. O que eu acho que é muito ruim. Para o torcedor de São Paulo, que se iludiu, que se deixou enganar por uma grande onda criada lá dentro do clube por alguém, por algumas pessoas, sei lá por quem, e que passou muito longe de ser um tsunami que se imaginava, foi uma marola no final, né? Tsunami que seria a chegada do Marcos Leonardo, olha o impacto que teria, né? E seria muito bom para o São Paulo, tecnicamente ele é um ótimo jogador. Eu acho que é ruim para o jornalismo também, gente, porque eu vou te contar, não é possível, não é possível. Vamos ver se agora vai haver essa volúpia pela busca dos números do FIDIC. Toda essa ânsia por informações. Esses números estão lá em algum lugar. Se eles forem positivos, que bom que sejam apresentados. Se eles forem negativos, também tem que ser mostrados. O torcedor de São Paulo merece saber. Merece saber. E acho que foi criado todo esse ambiente em cima de uma possível, como disse o Mauro, né, uma fantasia em cima da contratação do Marcos Leonardo, que era muito difícil. E é isso, né? Muitas das informações, a maioria dessas informações vem do clube mesmo, né? De fontes ligadas dentro do clube, né, Bruno? Aproveita, até você surgiu aqui ao meu lado, ao vivo na televisão, é assim. Mas foi criado todo esse ambiente que eu acho que não precisava, né? O São Paulo não precisava ter criado tudo isso. Então, é gente de dentro do clube que passa as informações, que fala, é confiança, o jogador quer muito, o jogador tá na vontade, tá fazendo um esforço descomunal para jogar pelo São Paulo. E aí cria esse ambiente que é injustificável, tanto pelo lado de ter toda essa confiança por uma contratação que seria muito difícil, até porque é isso. São Paulo, beleza, tem o seu argumento, mas vai dar minutos para o jogador que não vai disputar o Saudita. Pode ser um argumento fraco até pelo contexto da contratação, mas ainda assim é um argumento. Só criar esse cenário de otimismo e o torcedor também abraçar a ideia de Marcos Leonardo como se fosse a solução de todos os problemas, acabou criando uma situação meio surreal, né, Bruno? Envolvendo tudo isso. Boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. Eu concordo muito com o que o Mauro falou. Vou acrescentar algumas coisas que eu penso, né? Não vou repetir tudo que o Mauro falou, vou acrescentar algumas coisas. Essa coisa do jornalismo, sem dúvida, né? É um reality show, né? Quase que
BBB aí o dia inteiro, né? O que vai acontecer, o que não vai. E não tem o dia inteiro notícia e informação, né? Que isso acontece também no jornalismo fora do esporte também, né? Parece que o mundo vai acabar o tempo inteiro, né? O tempo inteiro o apresentador, vamos ver o que está acontecendo. Nossa, tá com o celular na mão, parece que vai vir uma bomba no celular o tempo inteiro que vai acabar o mundo, né? Não, há um A última exagero. vez, a gente estava falando em off, a última vez que eu me lembro de ter visto uma cobertura assim em tempo real, claro, com muito mais proporção, foi do Neymar, que quando ele decidiu sair do Santos, né, tava escolhendo entre Barcelona e Real Madrid, aí tinha câmera ao vivo na Vila Belmiro, acompanhar a saída e chegada dele, do staff. Me lembrou um pouco esse episódio, né? E sem muita justificativa, né? Sem quase nenhuma justificativa. E aí entra uma coisa, né, que eu quero acrescentar do atleta, né, que não tem culpa nenhuma. Mas o Marcos Leonardo, ele é um jogador muito bom. Seria ótimo para qualquer clube brasileiro ter o Marcos Leonardo. Mas cria-se uma coisa que parece que está chegando o Romário em forma, assim, o Romário no auge. O Marcos Leonardo é um jogador de 22 anos, com um potencial enorme, artilheiro. Claro que ele acrescentaria muito ao São Paulo e a qualquer clube do Brasil. Mas até agora, o que ele fez na carreira dele, e é normal pela idade dele, sim, não justifica uma coisa como se estivesse chegando o salvador da pátria. E esse reality show todo criado acaba jogando no cara uma coisa que não existe. O Marcos Leonardo até agora, ele jogou no Santos, fez muitos gols, mas também participou do rebaixamento do Santos. E até teve um problema disciplinar na reta final e foi afastado de um jogo. Foi pro Benfica, ele não ficou no Benfica. Ele não fez nada de excepcional em Portugal. E tá no Al Hilal e fez uma temporada muito boa na Arábia Saudita. É um jogador que nunca jogou na seleção brasileira principal. É um garoto muito bom. E eu falo isso não para menosprezar o Marcos Leonardo. Acho que ele, como eu falei, é um ótimo reforço. Até se ele viesse pro Palmeiras, pro Flamengo, que são mais fortes, hoje mais ricos, também seria um ótimo reforço também para esses times. Pro São Paulo, mais ainda. Mas aí, vamos supor que o negócio tivesse dado certo, que o jogador viesse pro São Paulo. Chegaria, assim, com um peso. Nossa, o Marcos Leonardo vai ser o salvador do mundo. E aí, se o São Paulo é eliminado pela LDU com ele em campo, que é um resultado perfeitamente normal, não vou colocar nenhuma tragédia. 1-0 LDU em Quito, 1-0 São Paulo no Morumbi, São Paulo perde nos pênaltis. Coisa que aconteceu há 2 anos na Copa Sul-Americana, contra a mesma LDU, que até o Rames Rodrigues, que também teve uma contratação de reality show, chutou a bola para fora, né, no pênalti. Já iam falar que o cara é uma porcaria, que é um lixo, que é não sei o quê, porque criaram uma coisa de que o Marcos Leonardo vai mudar a vida do São Paulo. E não é. Isso também é ruim para o jogador. O São Paulo ele tem uma situação financeira muito difícil. Dentro do que ele pode fazer, até acho que esse ano no campo tá ok. O time tá vivo no mata-mata, e no mata-mata às vezes é possível você até surpreender e ganhar Não acho impossível o São Paulo ganhar uma Libertadores, acho difícil, não é o favorito. Mas o Mauro citou o Fluminense aqui. Você pode, às vezes o mata-mata permite isso. Ao mesmo tempo que também não é nenhum absurdo ser eliminado pela LDU. Mas se pega um mata-mata com o Palmeiras, com o Flamengo, não é impossível ganhar. Como, assim, o São Paulo, ele é um time que não tá tão acima da LDU, se é que está acima, mas no mata-mata 11 contra 11, ele pode encarar um Palmeiras e o Flamengo. Nos pontos corridos, não. E nos pontos corridos está dentro do normal. Bruno, e tem um detalhe, né? Dessa vez, de novo, como era em 2023, o Palmeiras e o Flamengo eram vistos como os favoritos, né? O Palmeiras caiu pro Boca, que não fazia gol e ninguém ganhava nos pênaltis, e o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo Olímpia. O Fluminense eliminou o Olímpia e depois ganhou do Boca na final. Em tese, seria mais difícil para o Fluminense pegar o Flamengo e o Palmeiras na final. Passando pelo Flamengo, seria... Então, assim, também pode o caminho ficar mais fácil. Pode. O Flamengo pode cair para o Estudiantes, ou para o Vélez, ou para o Racing, e o Palmeiras cair para o River Plate. Sim. E hoje, eu acho que o River seria mais acessível do que o Palmeiras. E esses times argentinos, qualquer um deles é mais fraco que o Flamengo numa final. Então, além disso, São Paulo, isso pode acontecer. Ele pode passar pela LDU, pode ter que ganhar desses dois que são apontados como favoritos, mas pode ter a sorte que teve o Fluminense, de repente pegar adversários que são, naquele momento, não tão desafiadores e tornar ainda mais factível o sonho do título. Então, assim, o São Paulo pode ser campeão. Pode. Ele pode sonhar com isso, ele tem que remar para isso. Ano passado, quase meio que aconteceu isso, né? Se o São Paulo passa no Botafogo nos pênaltis, levou para os pênaltis, poderia ter passado, ele faria uma semifinal com o Penharol, porque o Flamengo caiu com o Penharol. Novamente a chance se ofereceu. E aí faria uma final com o Atlético Mineiro, que num jogo único o São Paulo poderia. Acho que aí tinha um equilíbrio. Enfrentou na Copa do Brasil mesmo, foi 1-0 aqui pro Atlético e 0-0 lá. Foi um confronto equilibrado. Podia ter sido 1-0 pro São Paulo um dos jogos e 0-0. Foi um confronto igual. Então o mata-mata te oferece isso.
Nos pontos corridos, não. Aí muita gente comparou com a situação do Amoroso em 2005, que é uma loucura total. Né? Primeiro que o Amoroso já era um jogador consagrado, já era um jogador... foi campeão da Copa América com o Vampeta na seleção, foi artilheiro do campeonato italiano com a Udinese, foi artilheiro de campeonato alemão com o Borussia Dortmund, foi artilheiro de brasileiro com o Guarani, era um outro nível de jogador, e o São Paulo de 2005 era outro São Paulo. São Paulo em 2004 chegou na semifinal, 2005 foi campeão da Libertadores Mundial, 2006, 7, 8 tri brasileiro. Era um time forte que acrescentou mais um jogador muito bom, numa lesão também de um atleta que era o Grafite. Se o Grafite não tivesse lesionado, o Amoroso provavelmente não viria, mas era um outro São Paulo. Agora é um São Paulo numa situação financeira complicada que no mata-mata, pelo formato do torneio, ele pode sonhar com alguma coisa, como ganhar a Copa do Brasil, e pode, dando tudo certo aí, ganhar uma Libertadores, mas no brasileiro, aí entra também no que o Mauro falou, né? Você quer ser o Corinthians ou o Palmeiras? O Corinthians, que eliminou o Palmeiras esse ano 2 vezes, em mata-mata, ele não fica na frente do Palmeiras no brasileiro desde 2017, quando ele foi campeão. Depois nunca mais ele ficou na frente do Palmeiras. O São Paulo, de 2016 para cá, ele só ficou na frente do Palmeiras em 2020, quando fez aquela campanha com o Diniz, e o Palmeiras naquele ano ainda ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Ele não foi tão bem no brasileiro, mas ele levou as 2 Copas. Então a realidade é essa. Nos pontos corridos, o time do São Paulo, que já foi tricampeão brasileiro nos pontos corridos, hoje ele não tem condição de brigar com o Marcos Leonardo ou sem o Marcos Leonardo. E no mata-mata, o formato do torneio permite, às vezes, que você chegue longe, que você surpreenda. O São Paulo, como eu falei, ele faz um jogo igual com a LDU, acho que como fez com o Atlético Nacional. Ele pode cair para a LDU e não vai ser surpresa, como pode passar, acho que é um jogo igual. E depois depende do que vai rolar, do que vai acontecer. Então é isso, assim, também eu falo desse lado, de criar uma coisa tão grande que se o rapaz tivesse sido contratado mesmo, viria com um peso que acho que nem ele está pronto para carregar ainda. Sim, acho que a gente está num mundo de uma ansiedade tão grande, uma busca por super-heróis, por o cara que vai resolver. Quando no São Paulo, por exemplo, é uma questão estrutural, não é um cara, ele pode até ajudar, ele podia chegar a fazer um gol aí no mata-mata, beleza. Como esse gol, às vezes é do Adriano Gabiru, cara, como esse gol do mata-mata, às vezes é do Breno Lopes, é do Daverson. Não é necessariamente, o São Paulo pode ser campeão da Libertadores com gol do Tapia. Isso, o mata-mata permite isso. Então, é uma coisa meio maluca. O São Paulo tem que resolver os seus problemas. E o Marcos Leonardo seria uma coisa assim muito pontual, quase uma doação do Al Hilal se acontecesse. E o Al Hilal não quis fazer isso. Então, também acho que essas coisas criam um peso no atleta que também, se o cara chegasse aqui e fizesse 3 jogos ruins, já iam ignorar o cara também. Assim, é uma ansiedade pelo que pode acontecer. E às vezes as pessoas não curtem o que está acontecendo, né? A ansiedade ela é maior para a chegada ou não do cara, do que quando o cara tá jogando. Aí quando o cara tá jogando, meio que ignora o cara. Ele vira mais um aí. O Vitor Roque mesmo no Palmeiras. Muita grana, muita expectativa. Em 2, 3 jogos já meio que estavam condenados. Vitor Roque não deu certo. Agora o rapaz tá jogando e tá aí há 6 meses. E aí já se olha para a próxima janela de transferência. Quem é que vem? O Vitor Roque já não deu. Agora quem é o próximo? Qual que é o próximo reforço? É muito louco, é muita ansiedade. E acho que também o nosso meio jornalístico alimenta muito isso. Com certeza, eu acho que alimenta muito também. Vamp, até chama a atenção, porque, como o Mauro falou, né? Foi vendido como se a vontade do jogador fosse a única coisa que contasse nesse momento. Você sabe muito bem, jogador, carreira gigantesca, e tem muitas coisas envolvidas ali. E eu acho que até criou-se um ambiente que é prejudicial para a sequência da temporada do São Paulo. Porque o São Paulo vinha bem, o Crespo faz um bom trabalho dentro das suas limitações ali, jogadores que estão lesionados, a expectativa pela volta do Lucas, perdeu mais um centroavante agora, e realmente é um grande azar do São Paulo perder 3 centroavantes na mesma temporada por lesão no joelho, o Caleri, o André Silva e também o Rian Francisco. Mas eu acho que agora fica aquela decepção, o torcedor deu uma murchada por não ter dado certo isso aí. É claro que o torcedor ter embarcado nessa situação também é algo que, ao meu ver, não é muito explicável assim, mas acho que foi um tiro no próprio pé ter criado todo esse clima, todo esse ambiente, no momento em que o São Paulo dentro de campo vai bem, né, Vamp? Boa tarde, Mauro, Boni, Bruno, boa tarde a todos, né? Eu fico observando assim porque eu já fiz vários contratos na minha carreira, né, vários clubes que eu joguei. Então não é assim, por exemplo, a vontade do atleta, né? Ou a vontade do clube. Quando a gente brinca até, o Bruno tá no bid. Né? A gente fala assim que o jogador tá no bid, é porque o contrato foi assinado, tá lá, registrou. Por exemplo, vamos supor que a vontade do Marcos Leonardo seria de vir voltar pro Brasil e jogar. E ficar aqui, para estar mais próximo à seleção. Mas o que me surpreendeu disso tudo é o seguinte:
a vontade de vir abrindo mão do salário é tudo história, isso é tudo para boi dormir. Já aconteceu na minha carreira, por exemplo, eu era da Inter de Milão, o Paris Saint-Germain comprou 50% do meu passe, e numa janela dessa de transferência, eu fui trocado pelo Adriano, que virou imperador, e o Reinaldo foi para o Paris Saint-Germain. Eu tô lá em Nazaré, o Quimelo, lembra do Quimelo, Maldo, quando era supervisor? O Quimelo foi lá em Nazaré e falou, ó, você foi trocado aí pelo Adriano e pelo Reinaldo, tem que assinar um contrato pra gente dar entrada rápido. E não era essa modernidade toda que é hoje, né? De pegar celular à vontade, tudo. Então Nazaré tinha uma dificuldade de pegar celular em alguns lugares e meu celular não estava pegando. O Quimelo apareceu por lá. Eu liguei lá para meus empresários, que era muito ligado ao Flamengo, Reinaldo Pita, Alexandre Martins. Eu falei, ó, eu fui trocado, não foi, assina aí e tal. Eu falei, não, assina não, e meu salário? Eu vou ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho lá no Paris Saint-Germain, que eu tenho 3 anos de contrato. Isso tudo envolve. Como o clube também, como o São Paulo, e os clubes demais, sabe que tem a diretoria e sabe que é assim. O jogador querer ir, se você tem contrato, filho, se o clube não quiser, não tem como sair. O Marco Leonardo, de repente, queria voltar. O Al-Hilal falou, não, você tem contrato aqui, você vai ter que cumprir. A gente até não pode te inscrever, mas você tem contrato. Como a gente vai citar aqui, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo bom. O Flamengo tá lá com o plantel, né? Pô, aí o Juninho Azerbaijão, que nem fala, e o Michael. O Flamengo tem interesse, um exemplo, de que apareça algum clube interessado para fazer uma operação. Se os caras falar não vou, tenho um contrato, vou ficar aqui. É o que aconteceu com o zagueiro, o Pablo. Pablo tá lá, acho que até terminou, viu, Mauro? Tá lá treinando. Tá lá. Falou, não. Isoladamente. Ele sabe o que ele vai fazer? Não vou ganhar esse dinheiro nunca mais em lugar nenhum. Ninguém vai aparecer nem para pagar metade. O Flamengo fala assim, eu pago metade e o outro paga metade. Quando ele falou, Marco Leonardo vai abrir mão, eu digo, isso é tudo história. Eu não sei quanto ele ganha, mas é cifra de milhões. E um cara que vai fazer 22 anos vai abrir mão disso tudo. Só que para o São Paulo ter ele, tem a diretoria, tem seu presidente, sabe que o outro clube lá tem que liberar. E quem está por trás devia estar sabendo que está tudo muito longe de ser liberado. Alguém podia vir à tona logo, ó, isso aí é especulação, a gente tem até o interesse, mas o clube lá não tem. Já matava logo. E não deixava o torcedor. Hoje aí meme com... Tava vendo agora uma foto ali, tá aqui. Eu tava vendo uma foto ali agora, o cara pegou uma foto do Leonardo, cantor, e do Marcos Goleiro. E meteu a camisa de São Paulo aí, ó. O Marco Leonardo. Marcos Goleiro, que já parou, o Leonardo cantor. É esse que vai vir pro São Paulo. Então tá um monte de meme, mas alguém tinha que tomar essa posição assim e não esperar. Deixar aquela explicação. Até o último minuto da janela. Até o último minuto da janela. Gente, ó, chegar alguém no São Paulo e tem gente pra isso. Ó, temos interesse mesmo no atleta. Mas a dificuldade de salário, eu duvido que ia vir jogar sem receber. E o clube lá também não vai emprestar. Já mata logo a cobra. A gente não viu um dirigente, não veio ninguém do São Paulo à tona, né? Eu vi de ontem para hoje, ninguém se pronunciou dizendo não. Para falar, né? Até mesmo da operação, se viesse a se concretizar mesmo. Não, chama muito atenção isso mesmo, porque realmente a gente sabe que as fontes que soltam essas informações vêm de lá de dentro do clube e me causou muita surpresa que nessa situação a gente sabe que sempre que a fonte dá alguma informação tem algum interesse por trás. Ninguém solta informação sem ter algum interesse por trás. E nesse caso, o interesse prevaleceu primeiro, a realidade do que é o fato, a ser realista com relação a uma possível contratação e também ao sucesso do clube nessa busca pelo Marcos Leonardo. E esse negócio de fechamento de janela, ontem quando eu saí daqui, ontem do bate-pronto, estava em casa, eu vi um companheiro de outra emissora falando assim, ó, o presidente do Grêmio, o diretor do Grêmio acabou de pegar um voo para ir lá pro Al-Hilal que joga, Al-Hilal que joga o Roger Guedes, Guedes. Al-Rayyan do Catar. Al-Rayyan para lá porque contratou o Wesley, que era do Inter, para ver antes de fechar a janela. Eu falei, que loucura do cara. Sabe o que? É 6 horas a mais de fuso horário. É 6 a mais. Não dava nem tempo de o cara pegar o avião para chegar lá, porque você tem que ir pro Catar. Só pro Catar, se você pegar um voo direto, é 14 horas. Não, é surreal. E o cara tá aqui com o microfone, ó, acabou de pegar o voo para desenrolar lá. Eu digo, não dá nem tempo de chegar.
E aí que tá a responsabilidade também do jornalista de passar a informação correta e não criar também esse clima de ilusão pro torcedor. Ontem foi surreal. Ontem teve live de gente que mora ali perto do CT da Barra Funda, mora em prédio, né, apartamento alto, fazendo live da movimentação interna nas dependências do CT. Não, tem dirigente saindo, entrando, tá uma movimentação grande, o torcedor acompanhando. E você falou, Vamp, não tem jeito. Muitas vezes, é claro... Por exemplo, o Willian tá vindo pro Grêmio. Exato. O Willian tá vindo pro Grêmio. Aí eu perguntei ao pai dele, quando eu saí daqui, liguei com a amizade, Severino, o Willian tá vindo mesmo pro Grêmio? Tá, e não vai ter problema de inscrição porque ele tá desempregado. É diferente de um atleta que tá livre. Ele tá livre, ele pode. Então, o Grêmio tem mais essa parceria. Agora, umas coisas de loucura, assim, gente com contrato assinado, e não é assim. Eu brigo com o Adriano Imperador, mano, até eu digo, Adriano, se eu não assino aquele papel lá com o Quimelo, você poderia ser Adrianinho a vida toda. Você virou Adriano Imperador depois que eu assinei o contrato. Eu brigo com ele assim. Então, quer dizer, quando você tem contrato em vigência, não é assim você querer sair, o atleta ou o clube também querer te empurrar para qualquer lugar. Não, e dependendo da situação, a vontade do jogador até pode ter um peso um pouco maior, porque, por exemplo, uma situação que o Mauro até citou, Daniel Alves com relação às Olimpíadas no São Paulo. São Paulo deve ao jogador, a palavra, a vontade do jogador tem um pouco mais peso, porque tem uma parte ali que está devendo ele. Não vamos tão longe, aconteceu agora com o Atlético Mineiro. Exatamente. Você viu quando os jogadores do Atlético Mineiro não quiseram treinar, botaram o bolso para fora? A gente está falando de um clube que, primeiro, tem um dinheiro praticamente infinito. Se ele quiser manter o Marcos Leonardo ali afastado só cumprindo o contrato, vai fazer, não vai causar em nada, não vai gerar um transfer ban, não vai terminar o ano em déficit. Então tem que ter o senso crítico também para analisar esse tipo de situação. Marcos Leonardo não vem para o São Paulo Futebol Clube. Na noite da última terça-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pediu para que o atacante Memphis Depay deixasse a suíte do hotel de luxo que reside na região central de São Paulo. Já que a gente está falando aí das notícias extra-campo do Corinthians e foi tema na entrevista aí do Rodrigo Garro, o pedido foi comunicado por Stabile em reunião com conselheiros. O próprio mandatário corintiano mencionou, durante a reunião do Conselho de Orientação, o CORE, realizada no dia 29 de outubro, que fez a solicitação ao astro holandês. Segundo Lívia Camilo e Fábio Lázaro, por matéria apurada pelo UOL, o custo da hospedagem de Memphis Depay é de R$250 mil por mês. O valor é arcado pelo Timão, o que está previsto no contrato. Até o momento, o atacante segue morando no hotel. Pessoas próximas ao jogador afirmaram que o atleta dificilmente deixará a hospedagem, principalmente por causa das facilidades apresentadas no local. A suíte em que Memphis está hospedado conta com serviços de quarto, limpeza, mordomia, lavanderia, chefe de cozinha exclusivo, agente de segurança dedicado e carro blindado com motorista particular. Alguns desses itens contêm atendimento 24 horas por dia. Quando foi contratado pelo Corinthians em setembro de 24, Memphis Depay visitou algumas casas na região de Alphaville, em Barueri, mas nenhuma foi aprovada pelo jogador e pelo seu staff. O principal motivo para a decisão foi justamente o trajeto entre o condomínio ao centro de treinamento do Corinthians. Até por isso, o holandês quer permanecer no hotel aqui na região central de São Paulo, porque a distância do local para o CT Joaquim Grava é bem menor do que se fosse em Alphaville. O Memphis Depay, que voltou a marcar com a camisa do Corinthians, né, diante do Grêmio, na vitória por 2-0 em Itaquera. E agora reacende essa história do hotel onde o Memphis Depay mora. E chega essa informação de que o presidente do Corinthians, Mauro, pediu para o Memphis Depay deixar o hotel onde ele está hospedado. E o presidente do Corinthians fez essa observação e fez esse comentário na reunião, está na reunião do conselho aí do Corinthians, né, do CORE, que pediu para o Memphis deixar o hotel na região central de São Paulo. Mauro. A situação constrangedora, né? Esse hotel, esse valor aí daria tipo 3 milhões por ano, né? O custo é caro, claro que é caro, bem caro, mas é pouco diante da dívida, né, do clube para com o atleta. Então, temos aí uma situação que, como eu disse desde o começo, o Corinthians não deveria ter contratado o Memphis, não por uma questão técnica, ele é um ótimo jogador, mas pela questão financeira. O clube ele não consegue honrar seus compromissos. Tem várias dívidas, vários credores e o Memphis se transformou em mais um credor. É isso, é humilhante até o clube do tamanho e da importância do Corinthians ter que pedir a um jogador para sair de um hotel, sendo que ele, clube, concordou
com isso, né? Porque se ele está lá, é porque concordaram com isso, óbvio, né? Quando ele chegou, deve estar no contrato e tal. Aceitaram e agora você pode sair. É muito constrangedor, né? O Corinthians não precisava passar por isso. E o detalhe, o atual presidente era vice daquele que estava no poder quando o contratado foi o jogador, né? Tem isso também. Então não dá para dizer assim, não, ao contrário da CBF, o que eu fiz a ressalva há pouco. A gente tem que ser muito equilibrado nessas horas. Muito fácil generalizar e criticar dirigente. Quase todo mundo faz isso. Mas vamos lá. Quando eu falo da CBF de certas situações com o calendário, a gente critica, mas eu entendo que o presidente assumiu nesse ano. Se ele não fizer nada para o ano que vem, nada, a gente teve chance de mudar minimamente, não mudou. Já no Corinthians é diferente, porque quem está no poder fazia parte da direção quando o antigo presidente afastado estava no comando. Então deveria, sei lá, a não ser que naquele momento quem está no poder tenha dito, não contrata, não podemos. Não lembro posso estar enganado, mas não me lembro de nenhuma manifestação contra isso. Da gestão. Quando o Memphis foi contratado, eu só vi pessoas do Corinthians falando da grande contratação. Não me lembro, posso estar enganado, se eu tiver me corrijam, de algum dirigente, alguma pessoa minimamente relevante do clube dizendo, não podemos contratar, não é o momento, é um jogador muito caro e tal. Na época eu falei, o Memphis não é pro bico do Corinthians. Aí o corintiano fica com raiva. Como não é? Não é, claro que não é. Nesse momento da história do clube, não é. Ora bolas, não é. Tanto que não consegue pagar. Não é uma questão técnica. E nem é questão do Corinthians não poder ter grandes jogadores. Ele pode, desde que se organize para isso. É isso, mais nada. Se você pegasse o Palmeiras há 11 anos, um jogador desse não seria pro bico do Palmeiras. O Vitor Roque, da vez, não é porque ele era um garotinho, mas um jogador do valor do Vitor Roque, há 11 anos, não era pro bico do Palmeiras. O Palmeiras fez até uma vaquinha, lembra? Pelo Wesley, volante Wesley. Sim. Então, você tem uma ideia? Era um outro momento, não era pro bico do Palmeiras. Jogador como o Samuel Lino, o Flamengo comprou por uma fortuna, não era pro bico do Flamengo. Hoje, na atualidade, o Memphis não é um jogador pro bico do Corinthians, que tinha que se organizar, se estruturar, para aí sim, lá adiante, contratar jogadores caros, tendo condições de honrar os compromissos. Então, pedir para o cara sair do hotel, por mais caro que o hotel seja, o valor não é tão alto em relação ao que ele custa e deve o Corinthians a ele já. Esse que eu quero dizer. Então vira-se um pedido constrangedor, porque não vai resolver o problema. Sabe? É tomar aspirina com pneumonia. Você está com pneumonia, vai tomar um remedinho para dor de cabeça ali e tal, para dor no corpo. Não vai adiantar nada, amigo. O Corinthians está doente financeiramente, aí vai economizar uns 250 mil. O que vai adiantar? Não vai resolver muita coisa. Eu falei, isso aí em um ano dá 3 milhões. A dívida de quanto mesmo? A dívida com o Memphis Depay? Eu vou puxar aqui, mas... O valor é alto. Bem altíssimo. Alto. É coisa de mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões, né? Estamos falando de um custo mensal de 250 mil por uma dívida que é várias vezes esse valor. Não vai resolver. É 23 milhões. Então, informação aqui do UOL, 23 milhões de reais a dívida. 250 mil, 10 vezes daria 2 milhões e meio, certo? 100 vezes daria 25 milhões. Ou seja, a dívida com ele é quase 100 vezes o valor do aluguel. Então não resolve, do aluguel que eu digo do quarto lá, que ele fica lá, da suíte espetacular onde reside. Aí vamos imaginar, ele vai sair dali para onde? Vai morar num hostel? Vai morar num puxadinho em Itaquera? Não vai, amigo. Vai morar em algum outro hotel caro, ou um apartamento, ou uma casa cara. Vai ter uma despesa. Vamos imaginar aqui, qual seria a casa... Eu acho que ele não sai, viu? Eu acho que ele não vai sair. Porque ele sai. Vamos pensar aqui, qual seria... O cara está com esse padrão altíssimo. O lugar mais, aspas, barato para o Memphis morar. Quanto iria custar? De 250 mil vai custar quanto? Sei lá. É segurança, chefe de cozinha, mordomo, tudo isso aí. É caro e não resolve nada. Economizou 150 mil. Para quem deve para o cara 20 e poucos milhões... Não resolve, gente. Então, assim, essa notícia, ela desgasta mais a imagem do Corinthians. Esse é o meu entendimento. Porque você vê um clube gigantesco, com uma torcida imensa, com potencial absurdo para ser um clube rico, saudável e tal, tendo que pedir a um jogador, fulano, dá para sair desse hotel? É caro, sabe, e tal. Tá bom, então eu vou para um de 110, tá? Vou 150 de 110. É caro também, imagina 110 mil por mês para morar no hotel. Resolvemos a sua situação. 23 milhões, dá para você sair da casa aí, do lugar que você está morando? Está morando? E eu ainda estou te devendo 23 milhões. Gente, 23 milhões de reais. Quanto dá em euros isso aí? Pô, dá uns 7, 8 milhões de euros, alguma coisa assim, né? É uma grana, hein? Ô, Maldo, olhando a carreira do Memphis,
Eu duvido que... Dá 3.700 euros, milhões de euros. Eu duvido, 23 dentro da carreira dele... Quase 4 milhões de euros. Quase 4 milhões de euros. Eu atrasei o break em 8 minutos, Vamp. Desculpa, vou ter que chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, falando aqui do Memphis, porque tá no contrato, né, Vamp? Assim, esses jogadores, você sabe, esses jogadores internacionais, esses astros, eles colocam tudo no contrato. Eu duvido mesmo, assim, que dentro da carreira dele, ele começa na Holanda, ele vai pra França, né? Jogou no Lyon, jogou no Manchester United. Vai pra Espanha em 2 lugares. Que ele teve esse contrato de conforto que ele está tendo aqui no Brasil. Duvido que o Manchester United ou o Barcelona tenha dado um valor de um aluguel tão caro como... Falando sério. Será que no Barcelona o contrato será que falou assim, ó, se você tocar a bola pro Lewandowski, você vai ganhar mais 200? Duvido. Mas quando chega a proposta assim de clube brasileiro... Parabéns quem fez o contrato, pô. Claro, se tá no contrato, o problema do Corinthians, de quem assinou, e o Memphis, eu acho que não tem nada a ver com isso, né? Se tá no contrato, mas quando esse tipo de jogador, esse astro, vem pro Brasil, o Vampeta sabe, né? Eles colocam tudo, tradutor, segurança, mansão, eles colocam tudo lá, né? Chefe de cozinha, igual tem no contrato do Memphis, eles colocam tudo no contrato. Aí se o clube quis arcar com tudo isso, aí é problema do clube de quem assinou. Mas eles colocam, tem uma garantia para eles, que vão ter todas as condições aqui no Brasil, moradia excelente, e tá no direito também de exigir sempre o melhor. Mas também eu não sei como que isso vai ajudar o Corinthians, né? Vai sair desse hotel, vai para outro, igual disse o Mauro, né? Solucionamos o problema, achamos aqui algo que vai reduzir o custo. Será que vai reduzir mesmo o custo? Mais uma vez aquele negócio que eu falei do São Paulo, quando a repercussão é ruim, acaba querendo fazer uma coisa para mostrar para os outros. Porque recentemente fizeram matérias ali mostrando o hotel lá que ele mora, como é que quanto custa, algumas fotos, né? Então recentemente teve uma matéria sobre o hotel dele ali, onde ele está morando. E aí repercute, fala, nossa, que absurdo, ficam pagando, o Corinthians pagando para o cara morar num lugar luxuoso. Aí como teve matéria e teve repercussão, aí, então vamos fazer alguma coisa. Mas sabendo que não vai resolver nada. Igual falando do São Paulo, agora vamos tirar um jogo lá da Vila, vamos trazer para o Morumbi. Tá, porque repercutiu. Como se isso resolvesse a vida, né? Porque teve uma repercussão ruim, é isso, né? É mais pela repercussão, porque fizeram matéria ali mostrando lá quanto custa, falando do hotel que ele mora lá e aí, vamos agir. Mais uma vez, você tomou uma decisão certa ou errada, banca o que você decidiu. Assinar o contrato, foi Augusto Melo? Foi. Mas o Osmar Stabile, como o Mauro falou, era vice, foi eleito na mesma chapa, independente da relação que eles tinham nos últimos meses, eles foram eleitos juntos. O Stabile hoje é presidente porque estava na chapa do Augusto, ele foi até eleito agora também pelo Conselho, mas ele foi eleito também porque ele já estava lá, né? Quando o Augusto foi afastado, ele assumiu porque ele foi eleito com os votos do Augusto. Aí, o cara já está aí, o Conselho manteve ele ali. Mas é isso, assume, já fizemos o contrato, está feito, pronto, assume a decisão. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Saiu essa notícia, então, que o Corinthians pediu para o Memphis, o presidente do Corinthians fez um pedido para o Memphis deixar o hotel, largar essa hospedagem. E a próxima notícia, eu acho que está muito clara. A próxima notícia qual vai ser? Vai ser... Osmar Stabile pediu para que Memphis deixe o hotel e Memphis disse que não vai deixar o hotel. Eu acho que está claro que é isso que vai sair, não sei se nas próximas horas, nos próximos dias. Tá na cara que ele não vai deixar o hotel. Não vai deixar o hotel. E se está previsto em contrato, está tudo certo. Está no direito dele de não querer deixar o hotel. E aí entra naquilo que disse o Bruno, para jogar mais para a galera, diante da repercussão que foi feita aí nos últimos tempos sobre essa história do hotel do Memphis Depay. Porque ele está lá há um ano já, né? Agora que é... Agora? Ele está lá há um ano, pô. Imagina agora. Não consigo também imaginar outro lugar. Falaram aqui Alphaville, né? Na matéria tem aqui possibilidade de morar em Alphaville, mas ele já recusou, não quer morar em Alphaville. Negócio da comunidade ou arruma uma comunidade para ele morar? Você arruma, Vamp? Ele não faz muito de clipe em comunidade. Você arrumou, né, uma moradia pro Dida de R$5 mil, né, que é português. Dida, campeão do mundo. Você arrumou pro Dida lá R$5 mil moradia, chama o Vamp. Deixa comigo que eu arrumo ali no Tatuapé rapidinho. Chama o Vamp que o Vamp arruma ali. O Tatuapé fica perto ali do centro de treinamento. A maioria dos jogadores já moram lá, do né? estádio. Não, eles tudo moram na Alphaville, a maioria. Não estão mais morando no Tatuapé? Agora vai tudo pra bem longe.
Chama o Vamp, que o Vamp arruma algo bom lá pro Memphis Depay, no Tatuapé, na Zona Leste. E o Rodrigo Garro foi um dos jogadores, já que a gente entrevistou ele aqui para a Jovem Pan, ele foi um dos jogadores que se posicionou a respeito do momento turbulento do Corinthians fora de campo, um momento político. Vamos ouvir o Garro aqui no Bate Pronto pela Pan. Qualquer fala que vem dentro do clube produz muito impacto fora, então a gente tem que por aí saber que transmitir, né? Mas nesse momento falei isso porque atrapalhava, também falei em seu momento com o presidente. Hoje acho que a situação é difícil de saber, de entender, mas a gente está tranquilo aqui no CT, a gente não está sabendo de problema nenhum, ou eu pessoalmente não estou percebendo isso. Acho que a gente está conseguindo fazer seu trabalho, o mesmo Fabinho passa muita tranquilidade para a gente, então acho importante isso, que nosso ambiente de trabalho seja assim. E é isso. Quando por aí o momento do clube fora está tranquilo, acho que dentro impacta. E por isso também a gente está trabalhando com confiança, a gente está conseguindo resultados. O Corinthians merece isso, o torcedor merece isso. O torcedor merece tranquilidade, merece paz, muitos anos de sofrimento para eles. Então, fico feliz de poder, agora nesta sequência, dar um pouco de paz para o torcedor. Tá aí essa aspa do Rodrigo Garro, Mauro, Bruno. O torcedor do Corinthians merece paz e tranquilidade. Declaração de Rodrigo Garro ao microfone da Jovem Pan, na entrevista exclusiva que ele concedeu ao Vitor Boni nas últimas horas. Torcedor do Corinthians merece paz e tranquilidade. A declaração do Garro. É difícil porque o clube vive um momento de uma turbulência enorme, política, financeira, uma coisa acaba ligada à outra. Os jogadores tentam fazer o que podem. Para eles, assim, o mais importante é que estejam pagando em dia. Não sei como está essa situação nesse momento. Que na estrutura de trabalho, me parece que nessa questão o Corinthians parece que está bem, sim, ele tem um bom centro de treinamento, mas na parte dos jogadores é que as coisas, que o salário deles esteja em dia e a diretoria tentar evitar a turbulência fora, porque quando tem alguma torcida começa a se manifestar contra, como quando tem alguma coisa desse tipo, acaba respingando neles, eles acabam sendo pressionados, acaba tendo alguma manifestação no estádio, enfim, mas a situação do Corinthians de hoje no Brasileiro ser um time no máximo ali do meio da tabela, ano passado ficou lá embaixo um bom tempo, depois reagiu, ela é totalmente ligada à situação fora de campo. Os jogadores acabam sendo indiretamente afetados, porque é o que pode fazer. O Corinthians, se tem um cara como Garro, se tem um cara como Memphis, ele perde quando ele tem que repor, ele não tem reposição à altura, ele perde jogador com muita facilidade, uma coisa que aconteceu em 2023, para não ficar fixo numa gestão. Era Duílio ainda o presidente. O Corinthians, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, ele perde o Roger Guedes assim, do dia para a noite. Era o artilheiro do time no ano, jogou o primeiro jogo em Itaquera, aí teve acho que 2 semanas de um jogo para o outro, algo assim, e o Roger Guedes vai embora para o Catar, uma coisa que nem era muito comentada publicamente, e de repente aparece, tem proposta do Catar. 2 dias depois o cara estava indo embora. Isso mostra a fragilidade que o time tem financeiramente, e isso acaba atrapalhando até para você contratar, para você ter jogador. Nesse momento nem pode contratar, e os jogadores indiretamente acabam pagando por isso também. É um caso que abre um precedente perigoso aí, ao meu ver, no futebol brasileiro, né? Porque como que o STJD vai lidar depois com novos casos dessas informações, ainda mais quando a gente fala dessas informações privilegiadas, quando aparecer novos casos no futebol brasileiro, qual vai ser a conduta do tribunal? Muito boa tarde, começando aqui pelo Flávio Prado. Quero te ouvir, Flávio, sobre esse assunto, esse caso envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Não se preocupe que quando não tiver camisa forte envolvida, eles dão um jeito. Como eles dão um jeito de livrar quando tem camisa forte envolvida. Isso não é um precedente. Com todo respeito, você colocou com precisão, mas isso já aconteceu milhões de vezes. Depende do jogador. Estou falando lá atrás, nunca levem a sério tribunais esportivos. Nunca levem a sério, nunca nenhuma hipótese. Lá atrás, anos 60, 70, eu nem trabalhava ainda, e o Rivelino deu um pontapé no jogador.
E aí, pô, vai tirar o Rivelino, pô, grande atração do Campeonato Paulista. Sabe o que eles falaram? Não foi um pontapé, foi um cutucão. Aí o Rivelino não foi punido porque não foi um pontapé, foi um cutucão. Aí tinha um jogador da Portuguesa, o Toquinho, que era, né, mais humilde e tal, não sei o quê. E o Toquinho deu um soco assim no chão e bateu no pé do jogador e pegou 10, 12 jogos de suspensão. Então depende de quem. Depende de quem. Se aqueles casos que aconteceram o ano passado, envolvendo jogador de Série B, Série C, fosse com jogador do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, não seriam suspensos. O caso Fluminense e Portuguesa, se aquele caso fosse igualzinho, só que para a Portuguesa ser beneficiada, óbvio que o julgamento seria outro. Eu cantei toda a bola desse julgamento, porque eu sei como é que funciona. Eles sempre fazem o mesmo. Primeiro julgamento, é um escândalo. 12 jogos, aí eu falei assim... Não vai acontecer nada. Até gravado aqui aqui no Bate-Pronto mesmo. Aí o efeito suspensivo, que é natural, normal, porque pegou uma punição grande para dar uma amainada no negócio e depois transforma em multa. Então, normal é isso que vai acontecer. Se for jogador importante, eles sempre vão dar um jeito de deixar para lá. Se for jogador sem tanto prestígio, ele vai se ferrar. E assim, não há julgamento, a gente fala o nome do auditor e tal, mas na verdade esses caras, eles são assim, eles adoram aparecer. Eles gostam de nome, porque são advogados consagrados, pessoas bem resolvidas na vida, ganham muito dinheiro, não ganham nada para fazer isso. É ego, eles estão lá por causa de ego, né? Então, eles estão lá por causa de ego. Então, eles têm bom conhecimento jurídico. E eles já saem com o negócio pronto. Ó, o Bruno Henrique não pode ser suspenso. Aí vocês dão um jeito, aí vocês veem juridicamente como é que vocês vão fazer. E eles fazem. Existe um caso histórico aqui, que é mais recente, quando o Marcelinho Carioca, acho que ele agrediu um jogador. Agrediu, E ele, lógico que não ia ser suspenso, ia suspender o Marcelinho Carioca. Aí falaram, o Marcelinho Carioca não pode ser suspenso. E um amigo meu era auxiliar de defesa. E ele, como eu, adorava desenho do Pica-Pau. Isso é real, a história que eu estou contando. E tinha fita, naquela época era fita de vídeo, né? E ele levou a fita para mostrar que o Marcelinho não tinha feito, o que falava que ele tinha feito, tal, não sei o quê. Só que ele, na correria, pegou a fita do Pica-Pau. Na hora que é para apresentar a prova, ele mete a fita do Pica-Pau. E o Pica-Pau... Sabe o que aconteceu? Marcelinho é absolvido. Com o Pica-Pau. Isso é real, todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe dessa história. Ou seja, o Marcelinho ia ser absolvido. Não importa o que você fale. Se o juiz, se o advogado chegar lá e falar assim, ó, aqui para vocês, tá absolvido. Não interessa o que eles falam, não interessa nada. Isso aí já sai montado. Então não leve a sério. Dependendo do jogador, é uma punição. Dependendo do time, na verdade, da camisa do jogador. Se o Bruno Henrique jogasse, por exemplo, no Penapolense, na Matonense, estava morto. Pela mesma situação. Mas ele joga no Flamengo, né, velho? Aí não é nem o Flamengo. Se fosse o Vasco, fosse o Palmeiras, fosse o Corinthians, fosse o São Paulo, também. Ia ser igual. Esse tipo de jogador não tem esse tipo de punição. Agora, pega os coitadinhos aí. Não é coitadinho, não. O cara que faz... Aí os caras... Sabe aquela coisa? Para os grandões, a gente conversa. Para os outros, a lei. E aí você mete uma lei forte. Então, não é precedente. É jogador famoso, jogador conhecido. Eles não iam tirar o Bruno Henrique dessa fase decisiva do campeonato. Acabou. Deixa pra lá e tal. Eu cansei de falar resultado de julgamento aqui. Eu tinha uns amigos lá no tribunal. E os caras me falavam, isso aí não vai ser... Isso aqui não... Falava antes, porque a carta já é marcada, entendeu? Então, pouco importa o que um falou, que o outro falou, que o outro não falou. Teve uma senhora que deu uma pena boa, gostei, mas ela fugiu Mas dois pode, né? Minoria, teve um outro rapaz também. Minoria, tudo bem. Agora, não vai querer inventar de punir jogador famoso em fase decisiva e tal, nem pensar. Então, nenhuma surpresa, tudo normal. E não foi precedente, foi normal. É jogador. E aí você vai dizer, como é que vai ter aqui pra frente? Se for jogador de pouca expressão, vai se ferrar. Se for jogador de muita expressão, vai tomar uma pena pesada no começo, depois diminui, efeito específico e depois eles fazem. Normal, padrão dos tribunais de justiça esportiva no Brasil. Não dá pra dizer que o STJD, Flávio, não fez aquilo que ele sempre faz. Porque o STJD sempre nos decepciona. E decepcionou de novo. Então, assim, não dá pra dizer que também os caras não são coerentes. Eles são coerentes em sempre nos decepcionar. Em nenhum momento se imaginou que o Bruno Henrique fosse ser suspenso. Nem pensar. E não importa o que... O mais importante é isso. Gente, não interessa o que o cara fez. Se ele tiver prestígio, ele não vai ser punido. Eles vão inventar um jeito. A função deles não é julgar. É inventar um jeito para fazer a sentença que mais interessa pro time, pra entidade, pro campeonato. É isso. Então eles não podem ser levados a sério. É isso.
O problema é o critério. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, critério do STJD. Simplesmente não existe. Não existe critério. Não existe, sim. Time famoso, nada. De time coitadinho se ferra. E é até um assunto que eu vou tocar com vocês, se esse julgamento do Bruno Henrique vai contaminar o do Vitor Roque. São casos diferentes, são assuntos diferentes, eu sei, mas se vai contaminar o do Vitor Roque na segunda-feira, que pode pegar uma punição, pode perder jogos aí importantes nessa reta decisiva, o Vitor Roque do Palmeiras. Mas quando entra nesse assunto critério, por exemplo, o Lianco também fez uma publicação igual a do Vitor Roque. O Caio Jorge, do Cruzeiro, vestiu uma camisa lá, da Raposa com o Galo. Os dois nem denunciados eles foram. E o Vitor Roque, denunciado, agora pode ser julgado e perder jogos. Qual é o denúncio do Vitor Roque? Da publicação homofóbica, depois do clássico contra o São Paulo. Mutinha. Não vai tirar Vitor Roque. Mas o que eu quero dizer, Lianco e Caio Jorge, nem denunciados eles foram. Depende, ele... São jogadores também de time grande. Mas aí é falha do cara lá que faz a denúncia, mas eles adoram esses casos, que são casos que eles aparecem, entendeu? Fica tranquilo, o Vitor Roque não tem problema nenhum, também não vão tirar o Vitor Roque de competição importante, não vai ser multado. O Alacian deu uma cotovelada no jogo contra o Bahia, não foi pro STJD. O Alan do Palmeiras deu cotovelada lá no jogo contra o Fluminense, foi pro STJD. E pegou 2 jogos de suspensão. Aí é varejo. Por que um caso teve esse tratamento e um jogador pegou 2 jogos e o outro não? Mas isso é incompetência de falta critério. Não, é incompetência de cara que faz denúncia. Mas não se preocupe que fica tudo baratinho. Isso aí é varejo, entendeu? 2 jogos. Tá. Agora, caso grande de repercussão, eles aparecem. Tem sempre um que pede vistas, porque aí aparece mais vezes. Eles gostam de aparecer. Teve uma vez... Esse vistas aí com 2 meses de... Gente, 2 meses não teve tempo para analisar o caso, são um caso tão importante como 2 dias que toda a imprensa vai lá para ver os caras. Eu já te falei, eles são todos ricos, eles são todos bem resolvidos, eles querem aparecer. É ego. Uma vez, o Vanderlei Nogueira e eu, aqui na Federação Paulista de Futebol, eles fizeram tanta palhaçada no julgamento, demoraram tanto para aparecer tanto, que o Vanderlei Nogueira, eu jamais faria isso, mas o Vanderlei fez. O Vanderlei apagou a luz do prédio. Ele descobriu, isso é verdade, isso é real. Ele descobriu, e ficava no 8º andar, eram todos senhores já velhos, alguns mais gordos e tal. Como é que eles iam descer 9 andares? Então o Vanderlei foi lá e apagou a luz. Quando ele apagou a luz, os caras, e tal. Aí ele, ligou de novo. Quando ele ligou, os caras, vamos acelerar, acelerou e tal, e até logo, pra acabar o julgamento. E que tanto faz, já tava com carta marcada, entendeu? O Pica-Pau absolveu o Marcelinho Carioca, pô. Tô falando, o Pica-Pau absolveu, o Cutucão absolveu a agressão do Rio. Não, esquece. Isso aí é só... tudo funciona assim. Eles sempre dão um jeito. Eles já vão com critério pronto. Eles não tiram jogador importante, jogo importante. O Edmundo... Eu lembro quando o Edmundo, ele tomou o 3º cartão para disputar uma final com o Flamengo, e o dirigente de prestígio também pesa. E o Eurico Miranda falou para ele, cava a expulsão, que expulsão eu consigo reverter. Ele não cumpriu a suspensão automática. E ele jogou na final. Ele cavou a expulsão, porque na expulsão ele conseguia quebrar no tribunal, e o tribunal absolveu. O caso mais marcante é da Portuguesa. Você acha que a Portuguesa ia tirar os pontos do Fluminense e a Portuguesa ia subir? Não, imagina, alguém ia ter que dar o lugar pro Fluminense. Aí pega a Portuguesa, deram uma ferrada na Portuguesa, tá morta até hoje, e pronto. É isso. É assim que funciona. Não podemos levar a sério esses caras, nem pensar. Eu li aqui um resumo do caso, logo no início do programa, muito texto, muita informação, mas o resumo e o que aconteceu no dia de ontem. Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. Por 4-1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva, o artigo 243-A. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de ter sido punido com a multa de R$100 mil. Mas agora o Bruno Henrique está oficialmente liberado para jogar e reforçar o Flamengo nesta reta final da temporada, não apenas nos jogos finais do Brasileirão, mas também na final da Libertadores da América, marcada para o dia 29 de novembro contra o Palmeiras. Bom, diante do que aconteceu ontem, né, fica muito difícil não dar razão ao Flávio e a tudo que ele disse há pouco aqui, que a camisa ou o personagem ou a instituição ao qual o personagem pertence pesa muito quando a gente vai tomar quando eles vão tomar, melhor dizendo, esse tipo de decisão. Eu lembro que lá atrás, quando essa operação começou, né, contra as apostas, que é algo que de fato tem que acontecer, né, o cara que está envolvido no meio esportivo, ele não pode participar disso, ele não pode ter conversa sobre isso. Ele é um ator importante no jogo, né, não dá para ele
participar de apostas ou conversar com pessoas que fazem apostas. Quando isso lá atrás começou, a gente observou várias punições exemplares, né? E estava caminhando numa direção muito bacana. Jogadores ficando 1 ano sem jogar, 6 meses, tantos meses e tal. Alguns praticamente tiveram a sua carreira encerrada por culpa deles. Eles tomaram a decisão de participar de esquema de aposta, de manipulação de resultado. Então, lá atrás foi muito legal o caminho que essa situação entrou, né? Porque é algo que precisa de fato ser visto com atenção. As apostas esportivas estão aí, elas movimentam muito dinheiro, hoje sustentam parte da indústria do futebol. Então é importante a gente olhar para isso com atenção. Só que quando tem um personagem grande, que você pode dar um exemplo maior, acontece o que aconteceu ontem com o Bruno Henrique, fica muito difícil, né? Fica muito difícil você não concordar com o que o Flávio disse e não ter essa sensação de que, se for um cara do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, ele não vai ter a mesma punição que um cara do Curitiba, como foi o caso do Aleph Manga, por exemplo, um cara do CRB, do CSA, do Criciúma, da Chapecoense, ou até mesmo de algum clube da Série A de menor expressão. Então, a sensação, a impressão que fica é essa, que dependendo da camisa, do clube onde o jogador que praticar uma irregularidade, que foi o que o Bruno Henrique fez, de alguma forma atue, ele vai ter uma punição mais branda ou não vai ter uma punição, porque o Bruno Henrique não teve uma punição. 100 mil reais para um jogador do patamar, do nível do Bruno Henrique. Vai pagar também. Também vai pagar. É um dinheiro que o Flamengo não faz diferença, né? Então... acho que é de se lamentar, porque o tribunal aí, o STJD, perdeu uma oportunidade, acho que dá um exemplo importante, né? Tô dizendo aqui que o cara não pode jogar bola nunca mais, tem que ser preso ou coisa do tipo. Não, mas ele cometeu uma ilegalidade relacionada ao trabalho dele, à modalidade que ele atua. Então ele deveria ser, por isso, punido. E não aconteceu. Então acho que ontem o STJD perdeu uma grande oportunidade e exemplificou isso que o Flávio trouxe, né? Se a camisa for pesada, a punição vai ser muito pequena. O artigo 243, no qual o Bruno Henrique foi enquadrado, ele fala em ética e fala em prejudicar, afetar o resultado do jogo, prejudicar o time. Começando pela questão ética. É ético conversar sobre o cartão amarelo que você vai levar no jogo? Trocar mensagens sobre esse cartão amarelo com quem quer que seja? Não é ético. Principalmente pelo conteúdo, né, Pedro, das mensagens. Acho que é isso que é o mais revelador, né? Porque uma conversa como essa, a gente que trabalha com futebol, as pessoas que acompanham, o Vamp esteve aqui, está aqui com a gente e jogou. Uma conversa dessa dentro do clube, imagino eu que deva acontecer, né? Aqui tem tal jogo, ali tem tal, você tem 2 cartões, talvez seja melhor tomar aqui um cartão. Às vezes, questão de data FIFA, né? O cara vai ali, ele tem 2 amarelos. Fala até antes, quando eu jogava, falava até com o juiz, precisamos tomar um cartão amarelo nesse jogo aí. O juiz já E não tinha nada a ver com a aposta. Não tinha aposta. Era mais a questão ali da logística do time. Vou ter que tomar um amarelo aí que eu tenho que ficar de fora. Às vezes o cara... Vai ver pro juiz mesmo. Às vezes o jogador ele vai pra data FIFA. E aí ele não vai jogar. Ele não vai jogar logo o jogo que vai voltar ali, o jogo depois da data FIFA. Então, ele toma um cartão amarelo, provoca um amarelo de alguma forma e sai do jogo. Então, acho que isso é uma coisa que, no ambiente do clube, talvez seja conversado. O técnico chega e fala, você tem aqui 2 cartões, esse próximo jogo eu não vou te usar. Ou é um jogo que tem uma logística complicada, talvez você não vai jogar, então força aqui o cartão, toma e aí você fica fora de um jogo que já naturalmente você não jogaria. Acho que isso é normal acontecer no ambiente do clube, né? Do ponto de vista estratégico de um jogo que o cara não vai poder jogar, não vai estar à disposição. Agora, quando você faz algo para beneficiar alguém financeiramente, e o conteúdo das mensagens eu acho que demonstra isso, né? Da insistência ali do irmão do Bruno Henrique, no caso de, não, mas é esse jogo, é tal jogo, quando é, tal. Então, fica ali bastante claro, né? O objetivo por trás daquelas perguntas. Então, o conteúdo da mensagem que eu acho que é o mais revelador no caso, né? E ele leva o cartão... Vamos colocar o conjunto de pessoas que apostaram nesse jogo. Elas apostaram com desvantagem, vocês concordam? Aqueles que sabiam que o cartão ia ser dado, pelas informações, levavam vantagem com relação àqueles que eles não sabiam. Então, todos nós apostamos. Eu sei que o Vampeta vai levar um cartão. Você e o Raí não sabem. Eu estou levando vantagem. Não é? Então, ou seja, a lisura do jogo vai para o espaço nessa altura. Sim. Concorda? Quer dizer, e a banca nem tem nada com a história. O problema aí é que eu tive uma informação privilegiada. A partir daí já não dá nem para discutir ética. A palavra ética já está suave demais aí. Sim. O Vampeta, olha, eu vou tomar cartão? Flávio, eu vou tomar cartão. Tá, eu já sei que ele vai tomar, vocês não sabem. Já há uma desigualdade no jogo. Total. Né? Não é nem aí já. A palavra ética está muito branda. Não.
Essa questão ética, eu acho que todo mundo concorda que feriu a ética. Bruno Henrique, no artigo 243. Eu acho mais, mas tudo bem. E no artigo 243, Flávio, aí que está o ponto, tem muita gente se apegando nesse ponto, no caso do Bruno Henrique, que é afetar o resultado do jogo, prejudicar a equipe. Para muita gente, ele não afetou o resultado do jogo, não prejudicou a equipe, porque é um cartão amarelo. Mas no meu modo de entender, e você sabe muito bem disso, que no direito não existe ali uma ciência exata e pode ter diversas interpretações, eu acredito que é uma interferência pequena, mas é uma interferência no jogo, você receber um cartão amarelo. Claro que é. Você recebe um cartão amarelo, se você fizer mais uma falta, você é expulso. O treinador, quantas vezes a gente não vê aqui o treinador tirar o jogador porque recebeu o cartão amarelo? Você está fora do próximo jogo. Que pode influenciar. A sua saída pode estar influenciando um terceiro, porque é um campeonato de todo mundo contra todo mundo. O jogador recebe o cartão, fica inibido, porque sabe que se fizer mais uma falta, se ele fizer qualquer coisa, ele pode ser expulso. Pro tribunal, não. Nesse caso, não. No caso do jogador do Flamengo, não. Mas se fosse um jogador de um time menor, você ia ver o que ele ia tomar. A lei seria usada como deveria ser, né? É uma interferência pequena no jogo? É uma interferência pequena, mas interfere no jogo. Então, assim, é o que o artigo 243 fala. A ética, e se interfere no resultado, se prejudica a equipe. No meu modo de entender, fere a ética e prejudica, sim, a equipe. Eu usei o exemplo rapidamente só do Aleph Manga, fui pesquisar aqui só para trazer certinho para quem acompanha a gente. Ele pegou 360 dias de suspensão, justamente pelo mesmo motivo do Bruno Henrique. Ele tomou um cartão amarelo num jogo do Coritiba. Ele foi punido pelo STJD com 360 dias. Ele ficou um ano sem jogar por conta dessa punição. Mas ele mesmo também apostou, né? Ele recebeu dinheiro. Sim, recebeu dinheiro para apostar. É um pouco lógico. diferente. Eu digo o ato do cartão amarelo, né? É diferente o caso, mas é um cartão amarelo também. Ele recebeu lá um dinheiro para apostar e recebeu um ano de punição. O Bruno Henrique tinha lá uma punição menor por conta dessas atenuantes aí que o Vamp citou. Não ele diretamente recebeu o dinheiro, enfim, teria beneficiado aí outros terceiros, né? Mas eram 12 jogos de suspensão, né? Já é uma punição muito menor do que 360 dias sem jogar. E mesmo assim a punição virou R$100 mil. E é claro que a gente tem que fazer essa ressalva aqui, que é lógico que esse caso do Bruno Henrique é um caso diferente de outros que apareceram, casos que envolveram confissão, dinheiro, depósito em conta e tudo mais. É um caso diferente, mas não deixa de ser um caso sério. E o STJD perdeu essa oportunidade, até de uma medida aí disciplinar, digamos assim, para não incentivar outros casos aqui no futebol brasileiro relacionados a informações privilegiadas. Você pega aí, Pedro... No julgamento, no primeiro julgamento, na instância, 12 jogos, né? 12 jogos pro Bruno Henrique. Agora foi absolvido, né? Reta final do Campeonato Brasileiro. Já que foi absolvido, tem lá os juízes, tem toda a defesa, vi que saiu. Ontem aqui no programa eu falei que eu preferia falar mais do campo, assim, né? Por exemplo, você vai chegar numa reta dessa final... Faltando 6 jogos para acabar o Campeonato Nacional, o Flamengo não poder contar com 7 jogadores, o Palmeiras com 9, por convocação de data FIFA. E aí fica essa briga dos bastidores de, vamos pegar, se der merda pro Bruno Henrique, tem que dar pro Tigrinho também. Tá mais nisso. E a parte de campo, que é mais importante, um jogo que pode decidir o campeonato, Flávio. Eu tava olhando a tabela, o jogo pro Palmeiras é muito mais duro do que pro Flamengo. Claro. O Flamengo pode ter aquela rivalidade lá de 87, a torcida do esporte lá. Vamos lotar, mas vamos... Aqui nada, quem é o campeão de 87 é nós. Já levaram para o estádio maior para poder ganhar uma grana e tal, tá tudo certo. Então, quer dizer... E o Palmeiras não, o Palmeiras vai ter que pegar o Santos com a Vila Belmiro toda lotada, mobilizado, né? Sendo o Santos mobilizado. Hoje parece que abriu os portões para ver o treino, porque está na zona de rebaixamento. Se ganha, sai. E aí você não tem os principais jogadores, faltando 6. Você começa o campeonato lá em abril, para ganhar o título, os caras vão para a seleção, pode ficar dentro da carreira. O sonho é conquistar título e ganhar dinheiro. E pode ser decidido numa rodada que, vamos supor que o Flamengo ganhe e o Palmeiras empate. O Flamengo passa e não perde mais. Se o Palmeiras não perder mais na competição. Aí eu sou da seleção do Uruguai, eu sou do Paraguai, eu sou Gustavo Gomes, eu sou Facundo Torres, eu sou quem tem mais ali na seleção, tem vários, né?
Emiliano Martins. Pô, tô desde abril para ganhar a competição. Piquerez também. Tô desde abril para ganhar a competição. Por causa de um jogo que a gente não tá, porque sem eles a probabilidade do Santos ganhar é maior. E você jogar a temporada toda para fora. Jogar a temporada de ganhar um título importante. Isso para mim é muito mais importante do que... Lógico que o caso do Bruno Henrique é um caso sério, como o de outros. Mas tinha que ser mais debatido isso, porque a federação, a CBF, data FIFA, pô, você começa o campeonato em abril, campeonato longo, campeonato de ida e volta, viagem Isso é por causa da mudança do calendário. O Palmeiras da Copa do Brasil. Não era pra ser agora. O Palmeiras topou, né? Também tem isso, né? Nesse aí o Palmeiras pulou. Esse aí o Palmeiras ficou bravo. Não, o Palmeiras topou. Não, quando houve a mudança pra Copa do Brasil, não, o Palmeiras pulou. Não. O Palmeiras elogiou a decisão. Palmeiras elogiou. O Flamengo que pulou. É verdade. Eu lembro ao invés. Ficou bravo, é verdade. Ao invés, quem ficou bravo foi o Flamengo. Então tá assim tudo como certo. Agora no STJD, o vice-presidente do Flamengo elogiou o STJD. Cada um joga pro seu lado. Cada um joga pro seu lado, exatamente. Aí, ó, beleza, sobrou o Bruno Henrique, ó, vamos pra puta que pariu, não sei o que. Assim como o Palmeiras elogiou a CBF pela mudança do calendário, mas algo que prejudicou o Palmeiras. Sai dali dando pena no Bruno Henrique, que não podia jogar já amanhã. Provavelmente o Bruno Henrique vai estar no ataque amanhã do Flamengo. Com essa ida de jogadores. Sim. Porra, esse é um absurdo, não sei o quê, isso é incrível, os caras aqui. Não, saiu, pô, competente. Aí vi lá o Denis, que também foi ex-atleta, que é empresário do Bruno Henrique. Não, os caras conscientes, a gente respeita tudo. Tá tudo, faz parte do jogo. Eu quero dizer é que teve essa mudança no calendário, Flamengo Mas o Palmeiras aceitou lá atrás. Flamengo protestou. Eu lembro que o Mauro César falava aqui, ó, o Palmeiras não se manifestou. Aceitou a mudança. Sim, aceitou. O Palmeiras publicou uma nota, o Abel Ferreira elogiou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando houve a mudança no calendário, o Flamengo protestou, Palmeiras elogiou a mudança. Agora, com essa questão do STJD, o Palmeiras também está fazendo a pressão, porque tem o caso do Vitor Roque na segunda-feira, e o Flamengo está elogiando o STJD. Então, os papéis se inverteram aí. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.